E aí, empreendedores do meu Brasil varonil, começando aqui o 44º episódio do Bcast, o Business Cast. Aqui é papo para abrir tua cabeça e te ajudar a empreender com mais potência. De vez por outra a gente traz assuntos aqui muito bacana também. O assunto que a gente vai falar hoje tem total ligação com o Consumidor 5.0, é um assunto mega atual, então não perde nada, compartilha o link aí, comenta, faz sua lição de casa, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa um curtir e também vai lá no Spotify, aqui em algum lugar tem um QR Code, como eu sempre falo, aponta a câmera do celular se você está assistindo pelo computador ou pela TV, obviamente, e vai lá direto para as redes sociais ou mais precisamente vai para o nosso canal do Spotify para você que curte ouvir um podcast na academia, indo para o trabalho ou escutar mesmo ao longo do dia a dia aí. Tem pessoas que têm essa habilidade, né? De trabalhar escutando um podcast, só vai, beleza? Então não esquece, Spotify, agora você também pode assistir em vídeo pelo Spotify e no nosso canal aqui no YouTube, toda quarta-feira tem um episódio novo para vocês. Sem mais delongas, Pedro Souza falando aqui, eu tenho o prazer hoje de falar sobre um assunto que para mim é um assunto assim, se tornou um assunto muito importante desde que eu encontrei essa moça, que trouxe ela aqui hoje para a gente bater um papo, porque eu percebo que assim, muitos assuntos as pessoas dão pouco valor porque elas são pouco sensibilizadas a respeito. Então, bate papo com ela, ela me tirou uma série de dúvidas e eu falei, puxa, isso aqui tem que ir para a internet, que é o caso de nós falarmos, conversarmos no dia a dia ou a nossa empresa está adequada. Se eu falar alguma coisa errada, depois você me corrige. Nossa empresa está adequada a práticas que atendam pessoas com algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre surdos, né? Então, a tua empresa, você conseguiria contratar um surdo para trabalhar nela? O que é importante que a tua empresa tenha para que você contrate? Onde encontrar essas pessoas? Outra coisa também, por que aprender a linguagem de sinais? Então, muita coisa aí. Então, se você curte esse cenário, se você conhece alguém que é surdo, se você tem algum familiar, alguma pessoa, um amigo que convive com alguém que é surdo, compartilha esse episódio com ele, porque é uma utilidade pública nesse 44º episódio. Combinado? Então, agora um corte para aquela câmera lá. E eu quero que vocês deem boas-vindas para Luana Exposto. Ela é convidada do 44º episódio. Luana, muito obrigado pela presença. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês. Prazer, obrigada de estarem vendo esse podcast, porque é muito importante, né? Como o próprio Pedro falou, é um assunto muito importante, né? Se a gente for pensar bem, a língua de sinais, a Libras, né? É a segunda língua oficial do Brasil. Tem bastante gente hoje em dia, por causa da internet, que acaba aprendendo inglês, espanhol, mandarim, e tudo isso é muito legal. Mas também poucas pessoas sabem, né, que existe uma segunda língua oficial aqui no Brasil, que é a língua de sinais, e é bem interessante a gente pensar nisso, né? Se a gente for pensar, até pelo próprio IBGE, eles falam que 5% da população é surda, mais ou menos. Dá cerca de 10 milhões de pessoas, já é mais do que a cidade do Rio de Janeiro. Se você pensar que enche mais de uma cidade inteira só de surdos, então provavelmente você vai esbarrar com algum surdo por aí. Então é muito importante a gente saber desse assunto. Nossa, olha, uma única resposta já explodiu minha cabeça. Não. 10% da população, 5% da população, 10 milhões de surdos no território nacional. Uhum. E é a segunda língua oficial do segunda Brasil. Língua oficial do Brasil. Então, ó, você já imagina o que vem por aí, né? Numa única resposta, ela já bugou minha cabeça aqui com dados importantes. É legal conversar com a pessoa, quando a pessoa entende, é um profissional da área, porque ela traz números, traz dados, isso é muito legal. Já sensibiliza muito mais. Uma coisa é eu falar sobre adequar a minha empresa para surdos. Ou, sei lá, alguma área da vida. Outra coisa é eu saber que tem mais do que a cidade do Rio de Janeiro de surdos no nosso país. Então, esse dado é muito relevante mesmo. Parabéns pela colocação. Obrigada. Já começou arrebentando. Sempre que eu trago alguém pela primeira vez aqui, antes de começar a explorar propriamente a área da pessoa, eu gosto de explorar um pouco da informação de como a pessoa chegou até lá. Até porque falar de empreendedorismo é falar de empreender, o ato de se concentrar em algo e resolver algo complexo, né? Em linhas gerais aí. Então, ninguém vai para a área dos surdos, para essa área de estudo, para ajudar pessoas surdas, porque é fácil, porque é divertido, porque... Não, tem um objetivo.
como é que foi para você? Quando é que você sente, até porque você é jovem, quando é que você sente que você tem que ir para essa área e ajudar pessoas assim? Então, na verdade, você está perguntando da minha vida, né? Quando Isso. que eu decidi... Ok. Então, eu decidi começar a entrar em contato com a comunidade surda em 2019, junto com a minha mãe, que está aqui conosco hoje. A gente decidiu que ia ser uma boa ideia a gente tentar ajudar mais as pessoas, né? Então, a gente começou com um trabalho voluntário mesmo. A gente começou a entrar em contato com a comunidade surda aqui de Botucatu. São cerca de 100 pessoas, mais ou menos. E aí a gente começou a aprender mais por convívio. A minha mãe chegou até a fazer o curso que tem a NAP aqui em Botucatu, né, o NAP, e eles dão cursos de Libras, mas a maior parte a gente aprendeu pelo convívio mesmo, que nem aprender português. E aí os surdos ajudaram bastante a gente. Então foi mais uma questão de querer conhecer essa cultura nova, querer entrar em contato com eles. Foi assim que a gente começou a aprender a língua de sinais. Legal. E com a linguagem de sinais, eu não sei se eu vou falar, com a linguagem de sinais, não é linguagem de sinais, como que fala? Não pode falar linguagem. Não que seria totalmente incorreto, mas é interessante a gente pontuar isso, que até a comunidade de língua de sinais aqui do Brasil, né, a comunidade surda, as pessoas que falam, né, familiares, etc., eles falam que é importante a gente falar a língua, porque a língua é essa questão da estrutura, né? A Libras, muita gente acha que é igualzinho o português, mas não é. É exatamente, por exemplo, que nem o português no sentido de tem as regras, as próprias regras, que são diferentes das regras gramaticais do português. É também interessante a gente ver que tem sinais regionais, ou seja, tem os sinais aqui de Botucatu, tem os sinais de São Paulo, tem os sinais de outras regiões do Brasil, do Sul, do Nordeste. Então é interessante a gente ver que é um idioma com a sua própria estrutura. Então o correto seria a língua. Então quando eu falo linguagem, eu tô meio que... Parece meio pejorativo, assim, né? Tô diminuindo... Sim. Legal, então... A língua de sinais, basicamente é como a gente ouve o pessoal falar assim, vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos, que aí você fica 3 meses, 6 meses junto com o americano, você aprende muito mais rápido do que fazer um curso. É basicamente isso também? Sim, até porque acho que praticamente qualquer idioma, se a gente não usar no nosso dia a dia, a gente vai esquecer. E da gente ficar em contato com a comunidade surda é a mesma coisa, por exemplo, se a gente fosse estrangeiro aprendendo português. Aí a gente vê lá no livro que o brasileiro fala assim, né? Olá, tudo bem? Como você está? E aí chega aqui no Brasil, o pessoal fala, e aí? Acabou ali, tudo que aprendeu já era, porque Verdade. No convívio é uma coisa totalmente diferente. Então é muito interessante a gente ter, quem tem interesse de começar a aprender língua de sinais, ter contato com a comunidade surda. Nem que seja por meio de influencer, nem que seja por meio da internet, mas é importante que daí a gente já pega o jeito mesmo da língua, o jeito que fala. Entendi. E você falou que aqui na nossa cidade tem em torno de 100 surdos. Como que chega nesses números? É uma curiosidade. Sim. Tem um órgão que fiscaliza, que conta? Como que funciona? Sim. Então, geralmente é por meio do IBGE mesmo, né? Que eles fazem o censo na cidade, né? E não é muito difícil de encontrar, porque geralmente a família mesma já fala, né? Eu tenho um parente que fala com a mão, assim, não Entendi. escuta. É bem fácil de encontrar. Entendi. Isso. E eu tô... Nossa, é que já abriu várias caixas aqui do que você falou. Mas assim, tem uma coisa que eu vou perguntando aleatório para não esquecer, que eu tenho algumas coisas que é dúvida minha. Quando eu mesmo tenho o hábito de falar surdo-mudo, tá errado também isso daí? Sim, na verdade, a maior parte dos surdos sabe falar, eles conseguem. Depende muito, é uma comunidade muito variada. Vai depender de se ele nasceu surdo, se ele se tornou surdo ao longo da vida, em que ponto da vida que ele se tornou surdo, então vai variar bastante. Mas, no geral, os surdos sabem falar. E tem surdos que falam muito bem o português. Mas aí, às vezes, alguns escolhem não falar, alguns escolhem usar só língua de sinais, outros são oralizados. Então, é uma comunidade bem variada. Não vai ter, assim, um consenso de, todos os surdos são surdo-mudos. Entendi. Então, são alguns que são surdo-mudo. Então, não está totalmente errado falar surdo-mudo. Só que se eu tô num grupo geral, aí se eu falar surdo-mudo, eu tô... Como a questão da linguagem. Eu tô meio que diminuindo uma questão... Entendi. Olha, já outra sacada aí pra você pegar aqui nesse episódio aí. Não é surdo-mudo, é língua de sinais e é surdo. Né? Alguns casos específicos, a pessoa é surdo-muda. Você que convive, quanto tempo faz que você convive com a comunidade mesmo? Já faz mais de 3 anos. Mais de 3 anos. E quando você convive com essa comunidade, não dá um pouco de
desespero assim? Não sei, eu não sou profissional da área, né? Você que está acostumado a falar, gosta de falar, não dá um pouco de desespero de estar numa comunidade que as pessoas basicamente vão falar com a mão? O que você sente? Qual que é o sentimento por isso? Então, na verdade, não me dá desespero nenhum, porque a língua de sinais ela é uma língua muito expressiva. As expressões corporais ou faciais, elas são muito importantes na língua, né? Então, quando a gente está se comunicando, é muito bom, assim, sabe? É uma língua que transmite muitas coisas, né? Eles têm sinais que não tem uma tradução direta para o português, mas que são muito interessantes. Eles transmitem coisas bem interessantes. E eu acho muito bom, porque a gente conversa bastante, a mesma quantidade que eu falo horrores, eu também falo na língua de sinais, então eu nunca tive desespero. Entendi. O desespero vai ficar na mão de fazer mais... O desespero fica na mão que a gente começa e tá. E é verdade que, tipo assim, quem fala muito rápido, se aprender a falar língua de sinais, vai falar rápido com a mão também? Sim. E eu tenho uma curiosidade, um negócio. Por que tem algumas pessoas que falam, quando ela vai conversar com... Eu vejo, né, conversando entre eles, ele faz... Tipo assim, e tem outros que já vai fazendo o sinal... Sim. Por que é? É tipo soletrando aqui? Sim, porque depende. Tem alguns sinais que transmitem coisas que não existem no português, né? Não existe uma tradução direta, e é a mesma coisa do português. Tem coisas que não tem um sinal específico para isso. Então, às vezes, nome de rua, coisa assim, eles vão ter que soletrar. Ou nome de pessoas que não têm sinais. Por exemplo, se eu fosse falar de alguém que não tem sinal, né? Se eu fosse falar da Adriana, sua esposa, eu acredito que ela não tem sinal. Eu ia ter que soletrar o nome dela, a Adriana. Então, eu ia precisar fazer isso, né? E aí depende, né? Do contexto, tem coisas que a gente precisa soletrar, mas tem coisas que tem sinais, né? Que nem lugares da cidade, ou pessoas, ou palavras. Ah, entendi. Então, quando você vê a pessoa soletrando, é porque não tem uma expressão pronta para aquilo ali, né? Então a pessoa tem que soletrar. E o que é uma pessoa que não tem sinal? Porque agora eu fiquei preocupado. Será que eu não tenho sinal? Tenho sinal? É tipo... Então, como que é? O sinal, ele equivale ao seu nome. Então, por exemplo, você tem o seu nome, mas ia ser muito difícil na comunicação. Imagina se toda vez que você vai falar de alguém, você tem que soletrar o nome da pessoa. Luana. Não. Entendi. Aí fica mais fácil. Geralmente, os surdos vão dar os sinais, geralmente baseado em alguma característica sua, relacionado geralmente com a letra do seu nome, ou coisa assim. Então, eles veem em você uma característica e aí o sinal fica equivalente ao seu nome. Aí fica muito mais fácil. O seu nome é a sua característica. Ah, meu sinal que é tipo, como é que é o seu? Luana, assim, o L. É o L pra cá, e o que significa? É porque eu sempre cortei franja, aí ficava sempre assim, né? E o meu cabelo agora curto também, geralmente fica nesse tamanho. Então ficou o L fechando aqui, Luana. Entendi. E então quer dizer que quando a pessoa tem um sinal, é como se fosse na língua portuguesa, quando a gente chama alguém carinhosamente pelo apelido. Sim. É como se fosse assim. Ou o próprio nome também, né? Ou o próprio... Porque vira sua identidade, né? Legal. Olha que bacana. Então tem muita coisa que realmente a gente não pode reduzir a um pouquinho. É muito complexo, né? Sim. É muito complexo e ao mesmo tempo a gente precisa entender essa complexidade porque são pessoas que precisam também se sentir amadas, se sentir respeitada. Sim, com certeza. No idioma que eles se comunicam, né? Legal. Você atualmente você trabalha como professora, né? Sim. Como que funciona o seu trabalho? Você está em escola? Sim, então eu trabalho em escola de culturas e cursos de inglês também. E eu também trabalho particular. No particular, eu geralmente dou aula de inglês, né? É a minha área, minha profissão que eu me especializei. E aí também eu comecei a dar aula particular de inglês para surdos em língua de sinais. Então, aí eu fiz isso, né? Principalmente porque um amigo meu surdo, ele foi meu ratinho de laboratório, tadinho, não, brincadeira, ele que quis. Ele falou, quanto que custa suas aulas? Eu quero fazer. É muito difícil a gente encontrar aulas de inglês para língua de sinais. Tem muita gente que às vezes pensa, mas não é do interesse deles, ou tem gente que nem sabe falar língua de sinais. Mas aí eu aproveitei essa oportunidade e comecei a dar aula. Puxa, e é por isso que eu falei para vocês, que foi esse ponto que eu tava conversando com ela e na hora minha cabeça bugou. Eu falei, como? Inglês para... Daí ela falou, então, justamente esse olhar que a gente tem. Ele também quer aprender idiomas. Sim. Ele também quer viajar para fora. O surdo também vai para os Estados Unidos. O surdo também tem amigos
americanos ou que Sim. falam inglês, né? Então, e quando você pensou em ensinar inglês para o surdo, o que passou na tua cabeça? Então, na verdade, eu pensei principalmente se eu tenho a possibilidade de fazer essa diferença, porque é tão raro a gente ver cursos de inglês em língua de sinais para os surdos, até porque, para eles, a gente tem que fazer toda uma adaptação. Porque na aula de português a gente fala, pode falar à vontade, mas para eles é diferente. Os surdos, eles são muito visuais. Tem estudos muito interessantes das universidades aqui do Brasil mesmo que fizeram vários estudos de como que a gente precisa adaptar o ensino para os surdos. Por eles serem muito visuais, é mais importante a gente inserir esse tipo de coisa no ensino. Então, não é simplesmente a gente ir lá dar uma aula, a gente tem que adaptar para eles. E eu pensei, puxa, se eu posso fazer isso, se eu tenho a possibilidade, então é interessante eu fazer, né? Ajudar eles, porque como você mesmo disse, eles também têm vontade de viajar, eles também têm vontade de aprender, eles também têm curiosidade. Então, daí eu vi uma oportunidade que o meu amigo me mostrou e daí comecei. Aí testou com ele, deu certo, dá para replicar. Legal, Sim. legal. E essa parte do inglês aí é ensino particular, né? A pessoa te contrata de forma particular, né? Então, ó, eu posso deixar o seu contato aqui. Já de bate-pronto aqui, pra gente não perder o time, nós vamos deixar aqui o contato da Luana aqui em cima para vocês, o QR Code, aponta a câmera do seu celular. Aí, se esse cenário que a gente apresentou aqui, linguagem em inglês e em linguagem de sinais, fizer sentido para você, ou porque quando você falou isso, minha cabeça, eu pensei assim, caramba, às vezes o pai, a mãe quer propiciar alguma coisa pro filho que é surdo, e aí de repente ele tá ouvindo isso aqui, ou de repente você tá ouvindo e fala, caramba, eu vou falar isso para um amigo meu que tem um filho que é surdo. Aponta a câmera do celular, porque é uma big de uma oportunidade para você poder dar algo diferenciado para a pessoa que merece, né? Todos nós merecemos, mas eles também merecem, e a gente percebe que quando querendo ou não, é uma minoria, mas ele não tem isso porque ele quis, né? Aconteceu, é um fato, pode ter se tornado surdo ou nascido assim. E por que não investir nessas pessoas, né? Com certeza. Então, show de bola. Ficou aí o contato para vocês entrarem em contato pelo WhatsApp da Luana. Fechou? Vamos lá, que agora tem um monte de coisa aqui que você foi falando, foi abrindo a caixa. Eu vou voltar lá atrás nos dados estatísticos que você falou. Quando a gente está numa cidade que tem 100 pessoas, às vezes pensa assim, só tem 100. Né? Você teve vontade já de ir para um lugar que tem mais pessoas? Sim, no caso eu já morei um tempo em Ponta Grossa, no Paraná, fica pertinho ali de Curitiba. E lá era um cenário totalmente diferente, porque lá tinha escolas para surdos, faculdades para surdos, então era totalmente diferente, assim, né, a visão. Mas... Faculdade só para surdo? Sim. Que da hora. Pois é, a alfabetização deles já é a escola para os surdos, né? E aí eles já chegavam lá e as aulas em língua de sinais para eles poderem aprender português e outras matérias, então era totalmente diferente. Aqui em Botucatu, o que costuma acontecer é que tem um intérprete que acompanha o aluno nas aulas, né? Mas lá daí era diferente, eram as aulas para os surdos, era totalmente diferente. Sinais, adaptado para eles. Tá tudo adaptado para eles, então a aula é visual, né? E ele vai aprendendo o conteúdo de acordo com o professor vai passando ali na matéria. Legal. Nossa. Então, em Ponta Grossa tem educação específica para surdos. Sim, geralmente em cidades maiores, por ter mais gente, né, por ter mais surdos, aí acaba tendo mais também pessoas que estão qualificadas, né, que têm as especializações necessárias, aí acaba tendo mais oportunidades. Então, como aqui o podcast também é uma prestação de serviço, né? Podemos falar assim, a gente está prestando um serviço para a sociedade aqui. Eu não vejo nenhum problema, se você não vê nenhum problema de a gente citar. Você lembra do nome da instituição? Da escola? CEPRAF. Se você não lembrar agora de cabeça, eu não lembro depois. Mas você pode, depois você deixa com a gente coloca no descritivo aqui, porque é sempre assim. Imagina que tem alguém escutando, nossa, meu Deus, eu queira mudar para Ponta Grossa. Por que não? E ela clica no link aí, a gente vai encontrar essa instituição de ensino. Isso é muito legal, muito bacana. Fora a faculdade, tinham cursos também, outros cursos para língua de sinais. Legal. Os seus atendimentos hoje, eles são mais presenciais ou são mais digitais, assim, online? Eu geralmente faço online, também por uma questão de facilidade para a pessoa, mas eu estou disponível para ter aulas presenciais também. Mas eu acredito que, assim,
Eu acho que virtual fica bem mais fácil pra gente, né? Por facilidade pra pessoa. Também, como os surdos são visuais, fica mais fácil pra eu passar um vídeo, fotos, etc. Eu acredito que seja mais fácil, assim, online, pros surdos, né? Fica mais fácil essa questão. É verdade. Digita, você compartilha a tela, um vídeo, Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, verdade. E você atende hoje, você dá aula pra alguém que é fora daqui? Surdo, não. Surdo, não. Mas para pessoas que estão querendo aprender o idioma, a língua de sinais, você atende outras pessoas. E Sim, poderia atender pessoa até de outro país, se quisesse. Com certeza. Então, de novo, eu vou ter que botar o QR Code aqui, porque é uma ação social isso aqui. Se você quiser aprender Libras, então captura aqui e fala com a Luana. Por que que... Bom, agora vou fazer o seguinte, aqui, vou fazer um momento de apelo, né? É uma grande necessidade, são 10 milhões de pessoas com a necessidade aí, que são surdos, né? Precisa de... Você tem um apontamento de quantos professores tem no Brasil? Sabe alguma estatística? Não sei. Não sabe, né? Mas provavelmente são poucos, né? Sim. E quanto mais professores, melhor. Aqui, por exemplo, na cidade tem muitos professores? Aqui na cidade eu não vejo muito professor. Aqui na cidade eu vejo geralmente intérprete que fica junto, mas professor, assim, especializado em língua de sinais é muito difícil. É difícil, né? Geralmente eles até têm alguma coisa na faculdade, né? Eu já vi vários professores meus, quando eu comecei a aprender língua de sinais, eles chegaram a comentar que na faculdade eles tiveram um período que eles aprenderam o básico da língua de sinais, e exatamente para poder ajudar os alunos surdos. Mas a maior parte, como não usou no dia a dia, esqueceu ou ficou no básico. Então, até as coisas básicas, que nem, por exemplo, se o aluno precisar ir no banheiro, coisa assim, eles sabem o sinal, né? Mas para ensinar, para ajudar, assim, ele dar aula em língua de sinais, muito difícil. Aqui em Botucatu eu nunca ouvi falar. Entendi. Então é mais fácil encontrar intérprete do que professor. Vamos imaginar aqui, somos todos leigos nesse cenário, né? A gente sabe que o professor vai dar aula, tem um método, beleza. É mais fácil hoje uma pessoa fazer um curso para ser intérprete, então, logo, para ser intérprete do que para ser professor. Como aqui é um canal que a gente também ajuda empresários, é um canal de business, né, de negócios, eu enxergo também como uma de uma oportunidade, porque é muito nichado, né? Então, professor de empreendedorismo tem um monte, professor de português tem um monte, professor de sinais é muito mais escasso. A remuneração dessa área é uma remuneração normal, é muito abaixo, é acima, é legal, consegue se sustentar para trabalhar com isso? Então, depende bastante do lugar que você vive, porque para ensinar língua de sinais, geralmente é por demanda, né? É uma coisa muito específica que as pessoas vão buscar. Inglês hoje em dia quase todo mundo quer aprender, até agora mandarim e espanhol tá aumentando, mas de língua de sinais não são muitas pessoas que procuram. Então, geralmente um professor de língua de sinais vai depender muito de onde você vai viver, se tem bastante procura de pessoas que querem saber língua de sinais ou não, que querem aprender Libras. Geralmente o que eu vejo é professores de Libras, né? Eles têm que ir para a internet, tem que ir para dar curso online, né? Para pessoas de longe, porque é muito difícil é difícil você investir para na sua cidade, por exemplo, aqui em Botucatu. Não são muitas pessoas que buscam, né? Então seria muito difícil um professor de Libras se sustentar, por exemplo, numa cidade pequena que não tem procura. Verdade. E talvez eu pensava que quanto mais escasso, mais ganhasse, mas é que a procura é muito pouca, né? Então talvez você vai ter 2, 3 alunos, né? Então a questão do digital, como foi para você na pandemia? Porque você falou que faz mais ou menos uns 3 anos. Basicamente, os últimos 3 anos foram anos de pandemia, né? Como é que foi para você esse período? Então, para mim foi dar aula só online, não tinha possibilidade de ir no local, né? Então, a maior parte das minhas aulas eu dei online mesmo. Na questão dos surdos foi mais fácil, né? Agora, nas aulas de inglês e em português, dependia bastante do aluno, qual era o ritmo dele. Mas a maior parte foi, geralmente, assim, no virtual mesmo. E você pretende, de alguma maneira, se posicionar para ensinar outras pessoas, assim, digitalmente, ter um curso online para formar professores? Você tem esse pensamento? Eu gostaria, principalmente, que as pessoas... Eu gostaria que mais surdos soubessem
que tem gente que dá aula de inglês em língua de sinais, porque é muito pouco. Então, eu gostaria de abrir essa questão virtual para poder ajudar eles, né? E também seria bem interessante se mais pessoas buscassem saber de língua de sinais, né? Buscar professores, que nem eu, que tenho a língua de sinais, eu convívio com surdos, ia ser muito bom se mais gente procurasse isso. Então, para mim, o virtual seria ótimo, né? Poder ajudar mais pessoas, poder alcançar mais pessoas. Entendi. Geralmente hoje, o que eu percebo das pessoas, até para cursos convencionais mesmo, de outras disciplinas, as pessoas estão muito imediatista, né? Assim, quer rápido, rápido, rápido. Quanto demora, em média, na tua visão, assim, o método para a pessoa aprender? São meses, são semanas, às vezes leva anos. Quanto demora para alguém aprender, fazer um curso? Chama linguagem... Língua de sinais. Mas o curso... O curso? Sistema... Eu li em algum lugar... Língua Brasileira de Sinais? Uhum. Língua Brasileira de Libras. Sinais. Que é o Libras, né? Quanto que demora um método desse para uma pessoa começar a conversar com alguém? Depende muito da pessoa e depende muito se ela vai ter o contato com os surdos ou não. E também depende, porque geralmente cursos básicos, que nem aqui na nossa cidade, Botucatu tem um curso básico. E ele geralmente não vai levar mais de uma semana para você aprender o alfabeto, para você receber um sinal, para você aprender as cores e coisas assim. Geralmente não demora. E também depende da pessoa, porque cada pessoa aprende de um jeito diferente, cada pessoa tem um ritmo, eu como professora eu sei, depende da idade da pessoa, depende da disposição da pessoa e também da pessoa usar. Então, qualquer pessoa que tiver interesse de aprender Libras precisa saber que precisa usar isso no dia a dia. Ela precisa, porque senão o cérebro abandona, fala, isso aqui eu não tô usando, vou largar aqui, vou esquecer, apagar, enfim. Então, depende bastante da pessoa e depende do objetivo dela. Ela quer ter língua de sinais básica, ela quer ter língua de sinais para o trabalho, que daí é um vocabulário mais voltado para isso. Mas, no geral, eu acredito que em meses ela já vai estar conseguindo falar tranquilamente. Se ela tirar esse tempo, dedicar, né, e ver mais a comunidade surda, ver pessoas falando, daí eu acredito que em meses ela já está conseguindo, uns 6 meses, ela já consegue manter uma conversa. Legal. E te contratam bastante para ser intérprete? Geralmente, aqui em Botucatu, pelo menos, eles já têm o NAP, né? Geralmente já são chamados das pessoas que estão lá, né? Que trabalham lá, certo. Que são chamados para concurso, coisa assim, né? Quando precisa traduzir, né? Quando precisa da interpretação. Entendi. Mas para você também tira de letra, se precisar... Se precisasse, eu com certeza ajudaria, mas no geral, o que eu gosto... Ele já tem uma galera que faz esse trabalho. Sim, e eu também gosto de ensinar, então... Exatamente. Até porque a gente está reparando agora na televisão, né? Sei lá, campanha política... Até tem alguns programas de TV agora que já começou lá embaixinho, lá a imagem Sim. lá em sinais, lá a pessoa traduzindo, né? Premiações, já tem alguns casos específicos, já tinha, né? Isso há muitos anos. Mas agora parece que ficou mais forte. Você acha que agora tá um fervor maior pela essa questão dos sinais? Você tem uma opinião formada a respeito disso? Por que tá todo mundo querendo colocar? Você acha que é modinha? Você acha que o que é? Porque realmente, né? Sim. Então, eu gostaria muito de acreditar, eu felizmente acredito e eu gostaria de continuar acreditando que não é modinha. É muito importante essa questão da acessibilidade, né? Até na televisão, ver mais gente fazendo para os surdos, né? Eu acho que é importante também por causa da internet. Tá muito mais fácil da gente conhecer surdos. Hoje em dia também por causa do TikTok que explodiu, né? E aí eu vi bastante surdos de diferentes tipos de comunicação, porque tem uma surda que ficou muito famosa, que ela é surda oralizada, então ela fala português, ela perdeu a audição pelo que eu vi bem depois. Tem surdos que falam só sinais, então tá se popularizando, tem mais gente até criando mais interesse. Ainda que não tanto de, eu vou aprender língua de sinais, mas já está vendo mais a língua de sinais, já está olhando com mais carinho. Então, eu espero muito que não seja uma moda que acabe. Eu espero que continue aumentando. Eu falei de moda porque agora tem um negócio aí, uma sigla que as pessoas estão falando bastante, né? ESG, né? Que é o E de ecológico, o S de social, né? E o G de governança, né? Então, meio que parece que é um selo. Se a empresa não tiver alguma política de ESG, de inclusão, tal, a empresa está...
agredindo o meio ambiente, ela não pensa socialmente. E aí isso acaba virando uma moda. Vamos fazer para estar dentro das normas tal, que não seria o ideal. O ideal é a pessoa que isso sejam práticas comuns na empresa, que as pessoas se preocupem com as pessoas, não com ganhar um título, ganhar um selo. Mas infelizmente a gente não vive no paraíso, né? No mundo ideal, né? Acaba acontecendo. Então é legal ver essa sua visão, que você espera que não seja, porque realmente... Eu espero que não seja passageiro. É um negócio que não tem que ser passageiro, né? Não precisa ser passageiro. Caramba, quanta coisa bacana em quanto tempo aí, host? Meia hora. Em meia hora já falamos tanta coisa bacana e impactante aqui. O que você pensa assim se você numa projeção para futuro assim, o que você pensa que seria interessante das empresas implementarem, por exemplo, para atender o públicos surdos, por exemplo? Então, seria bem interessante se as pessoas conhecessem a cultura dos surdos, porque eles têm uma cultura diferente. As pessoas acham que, é brasileiro, então é a mesma cultura que a nossa. Não, a comunidade surda tem uma cultura diferente. Eles têm até a linguagem, ou a língua, né, e a linguagem também, linguagem corporal, coisa assim, né, o convívio que a gente tem com as pessoas. Isso muda bastante o nosso modo de pensar. Então, os surdos, eles também têm uma cultura e um modo de pensar diferente. Mas já mudando algumas coisas, né, que nem esse tipo de conceito, assim, de, surdo é surdo-mudo. Ou, por exemplo, língua de sinais é igual o português. Só de mudar isso já ajuda a gente a ter uma visão melhor, assim, de como que a gente pode ajudar os surdos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que tem pessoas que acreditam assim, então surdo não escuta, eu vou escrever tudo, assim, no meu local, né, na minha loja, na minha empresa, eu vou escrever tudo em português, que daí o surdo chega lá, ele lê, e aí pronto, já está totalmente acessível. Só que é muito difícil a gente, assim como, né, falar, todo surdo é surdo-mudo, eles são uma comunidade muito variada. E tem surdos que não sabem português. Eu conheço surdos analfabetos. E tem surdos que têm o básico de português, tem surdos que têm o português muito avançado. Depende muito de como que foi a criação desse surdo, onde que ele cresceu. Ele teve oportunidades para aprender português, ou ele morou numa região muito afastada, ele teve que ou criar os seus próprios sinais para se comunicar com a família, ele teve esse contato de aprender o português. Como que foi? Depende muito do surdo, da família, da criação, se ele teve oportunidade, varia muito. Então, essa questão de deixar tudo escrito não vai ajudar. Nem sempre vai ajudar. Entendi. Todos. Caramba, que legal, que legal. Eu falei no início que tem total ligação com o consumidor 5.0, porque são consumidores que dominam, o 5.0 eles dominam as redes sociais, dominam a internet, o surdo também domina, ele curte um TikTok e tal, né? E o consumidor 5.0, nós estamos falando também de uma cultura empresarial 5.0 que fala sobre experiência do usuário. Então, a gente não pode pensar também só sobre dar uma experiência para o usuário convencional. A gente tem que pensar para dar uma experiência para o público. Tudo bem, talvez o empresário vai olhar e vai falar, mas só são 100 pessoas. Mas todo mundo pensar assim... Então, e também a maior parte dessas adaptações que a gente pode fazer para os surdos, ela não ajuda só os surdos. Por exemplo, se os surdos eles se tornam muito visuais, como eu citei, tem estudos muito bons aqui no Brasil, se quiserem pesquisar, tem várias faculdades que fizeram. Os surdos, eles como perdem um sentido, e geralmente eles vão se tornar mais visuais. E aí, fazendo a sua empresa, no seu local, né, de trabalho, de negócio, você fazer uma identidade visual vai ajudar não só os surdos. Não é uma adaptação que eu penso, vou ajudar uma pessoa. Não, vai ser algo que vai ser bom, que vai ser útil, que não vai ser... Você não vai fechar a sua visão para uma coisinha só, você vai expandir, na verdade. Perfeito. E você sabe que você falou um negócio, eu não me lembro quem foi que falou para mim, mas falou logo depois que eu conversei com você aquele dia, que a gente tomou café lá, falaram para mim que alguma empresa contratou uma surda porque estava passando muita peça com problema na produção. Eu acho que foi aqui até na cidade. E olha só que interessante, como falta aqui, a pessoa é mais visual, então ela pegava o erro mais fácil do que a outra pessoa. Pega essa. Sim. Assim como o cego falta aqui, mas o tato dele é melhor que o nosso. Com certeza. Então, olha só que interessante a gente parar para pensar sem
sem nenhum tipo de preconceito, ou nenhum tipo de pecha, né? E olhar que assim, essas pessoas têm outras habilidades que às vezes para a pessoa que tem... Como é que eu posso usar esse termo? Eu acho que em alguma coisa eu tenho alguma deficiência. E ele pode ser que ele não tenha naquilo lá. Sim, com certeza. Às vezes a pessoa tem um corpo perfeito, todos os sentidos, só que ela tem uma deficiência, por exemplo, cognitiva. Ela demora mais para aprender, demora mais para assimilar, e às vezes ele não. Então, todos nós temos, de alguma certa maneira, alguma deficiência que o outro pode cooperar, né? Sim, faz sentido isso? Se a gente olhar da maneira correta, né? Como você mesmo disse, eles são muito visuais, eles podem identificar coisas que a gente não pode. Ele não pensa, ele é surdo, ele tem uma deficiência, eu não vou contratar ele porque ele não vai ser útil, por assim dizer. Isso tá completamente errado. Eles têm várias coisas que a gente não tem, por exemplo. Então, ao invés da gente pensar no sentido negativo, dá pra gente olhar além, né? Não olhar, ver assim, uma pessoa surda e já pensa todos os preconceitos que existem na sociedade. Não, dá pra gente olhar da maneira correta, entender como é que eles são, a cultura deles também pode ajudar. O fato deles serem visuais, eles percebem muito a linguagem corporal das pessoas. Eles são muito bons de ver se a pessoa tá mentindo ou não. Uau. Então, tanto que a gente fala, quando começa a aprender língua de sinais, não minta pra um surdo, porque ele vai ver. Ele vai de alguma maneira detectar. Sério mesmo? Sim, eles são muito bons, ele dá um presente pra você. Aí você, que legal, gostei muito, obrigada. Aí o surdo não gostou. E eles são muito sinceros, né? Sim, muito diretos, são muito brincalhões também. A cultura deles tem muita piada. E você só pergunta pro surdo se ele gostou da sua roupa, se você tiver certeza que você quer escutar a verdade. É verdade. Então, alguém disse pra mim que os surdos são bem sinceros, né? São muito sinceros. Perguntou é porque... Perguntou. Entendi. Que é uma questão já que talvez, se a gente for parar pra pensar, olhar por um outro prisma o assunto, né? Falta pra nós isso, né? Sim. Mais franqueza pra falar pras pessoas. Às vezes você não gostou de uma coisa, você fala, não, tudo bem, gostei, tal. Isso não vai acontecer com o surdo. O surdo vai bater o tomou, levou. Ele vai falar, perguntou, vou responder. Sim. Isso é muito... Eu gosto de conviver com pessoas que são sincericidas. Sim. Entendeu? A gente acostuma e a gente aprende a ver as coisas de um jeito diferente, né? A cultura deles, por ser muito sincero e eles fazerem muita piada, eles também são muito bons de imitação. A gente acaba vendo as pessoas pelos olhos deles, quando eles estão imitando as pessoas. Eles percebem jeitos, as coisas que a gente faz, costume de fazer com a mão, mania, etc. Eles percebem, eles pegam. A gente nem percebe, pra gente é automático, mas eles pegam, eles imitam. E a gente fica, meu Deus, eu nunca reparei nisso, eu nunca parei pra pensar. E é muito bom a gente ter contato. É verdade. A gente tem um hábito de querer imitar a voz das pessoas, né? Eles imitam o jeito, olha aqui. Sim. Fala aí uma coisa assim... Vamos explorar esse assunto aí. Fala uma coisa que é muito deles, assim, que engraçada, que você já viu acontecer, que pode servir pra gente de... Você pensa em alguma coisa aí que pode servir de, sei lá, de como eles são observadores, de qualidades que eles têm? Já aconteceu alguma cena, assim? Já, na verdade, várias vezes a gente vê, assim... Por exemplo, se você chega com uma roupa que não tá combinando, a primeira coisa que eles te cumprimentam, oi, tudo bem? Essa roupa azul, laranja, por exemplo, não combina, diferente, melhor não. Eles já dão um conselho assim. Ou, por exemplo, se você tiver com alguma coisa no dente, não chegue com uma coisa no dente, primeira coisa assim, não tem disfarce. Sério? Então, eles são muito sinceros. E também já, pelo menos com os surdos que eu tenho contato, eles gostam muito de fazer essas imitações. Então, uma vez que o surdo me imitou, ele fez umas coisas assim, o meu jeito de sentar, o meu jeito de fazer sinais, que eu fiquei, gente, mas eu nunca tinha reparado que eu fazia desse jeito, os sinais assim, e a gente vai vendo, e o jeito que eles fazem as piadas também, é bem interessante, a gente acaba perdendo a vergonha. Entendi. Porque eles vão fazendo, e eles não fazem no sentido pejorativo, né? Eles fazem e a gente se diverte, a gente aprende a ver as coisas de um jeito diferente, a gente não fica sensibilizado assim, ele tá fazendo piada com o meu jeito, não, você percebe que a cultura deles é diferente. Exatamente. E é muito legal a gente se ver pelos olhos deles, é bem fácil, assim, o jeito que eles fazem, assim, imita perfeito. E geralmente, a gente percebe assim, né? Quando uma pessoa tem uma deficiência, ela é muito boa em uma outra coisa, né? É um mecanismo de compensação que existe aí Deus colocou isso aí na gente, né? Você geralmente repara como você convive com a comunidade,
você deve interagir com mulheres, homens, tal. Geralmente eles gostam de trabalhar com o quê? Então, geralmente, depende muito do surdo, mas geralmente eles trabalham assim, que eu vejo a maior parte, eles trabalham exatamente com isso de detalhes. Coisas que eles precisam ter essa atenção a mais, né? E eu acho interessante nessa questão de controle de qualidade, coisa assim. Eles percebem, eles pegam o que tá faltando, o que tá errado, se tem algum defeito ali. Outras coisas assim que precisam de precisão visual, principalmente, eles são muito bons. Coisas e até, de precisão visual. Até na coisa das mãos, né? Eles têm a habilidade deles, os sinais, dá pra você perceber quem que é surdo também, pelo jeito que eles fazem tão naturalmente. Então, o controle deles, do corpo, coisa assim, eles já estão acostumados, é da língua deles, né? O corpo, o rosto. Então, pra eles, essas coisas assim são maravilhosas. E você falou, um tempo atrás, você falou assim, tem alguns surdos que são famosos, né? São blogueirinho aí, alguma coisa assim, né? Sim. É normal, porque se nós somos blogueirinho, também tem blogueirinho. Quem que é uma pessoa? Porque geralmente eu não tô acostumado a... Tem alguém bem famoso mesmo? Sim, tem um canal bem famoso no YouTube que eles meio que abriram um espaço especial que é o Surdo. São 2 irmãos surdos. E eles falam bastante da cultura surda. Quando eu estava aprendendo língua de sinais, eu cheguei a ter bastante contato com eles. E é interessante porque os vídeos deles, na maior parte, são inteiros em língua de sinais, só que daí tem a legenda no português. Então é bem interessante, quem tem interesse assim, de ver língua de sinais, o vídeo deles é inteiro em língua de sinais e dá pra ver as legendas, dá pra você tentar ir associando. Eles falam bastante coisa interessante sobre a comunidade surda, como é que é, desafios que eles enfrentam. Ajuda a gente a ver o mundo assim, né, nos olhos deles, como é a vida, né? Como que é o dia a dia, coisas que a gente nem pensa às vezes e eles passam por situações e eles compartilham lá. Ajuda a gente a ver como é que a gente pode melhorar as coisas do dia a dia, né? Para que possa ajudar mais pessoas, é bem interessante. Que legal. Como é que é o nome do canal? Surdo. 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 Sim. Eu vou deixar também aqui nos comentários aqui embaixo também, vou deixar, poxa... É bem interessante para quem tem curiosidade. É uma big de uma utilidade pública, um canal aí que ensina, inclusive você consegue ir acompanhando com a legenda e vendo, e pode até... Você acha que esses conteúdos, eles aceleram o processo de aprendizagem? Sim, com certeza. A gente fica acostumado, porque assim como no português ou qualquer outro idioma, tem um ritmo da língua que é diferente. Tem pessoas que falam rápido, tem pessoas que falam devagar, tem gente que usa determinadas palavras que às vezes tem o mesmo significado, né? Mas as pessoas usam diferente, que nem para perguntar se tá tudo bem. Tem gente que fala, e aí, como tá? Tudo em cima? Então, é o mesmo significado, só que as pessoas usam expressões diferentes. E é a mesma coisa da língua de sinais. Tem sinais que tem o mesmo significado, mas que você pode usar diferente. Ajuda a pessoa a perceber bem o jeito de cada um, acostumar com vários, como se fossem sotaques, né? A gente fala que é a mão do surdo, que tem gente que tem uma mão diferente, um ritmo diferente, um jeito de falar diferente. Então, ajuda com certeza a pessoa a ficar acostumada, não ficar acostumada só com um ritmo ou com um jeito de falar os sinais. A pessoa fica acostumada com vários. É a mesma coisa de ter o contato com a comunidade de outros países ou outros falantes. Perfeito. Agora é óbvio, né? Já que a gente está entrando nesse mérito aí de fazer aqui uma ação social, né? Eu gostaria de receber vários toques do que não fazer, né? Para não constranger um surdo ou não criar uma situação estranha, né? Dá um monte de toque aí pra gente. O que a gente não... Porque o que a gente deve dar de gafe é alucinante, né? Sim, e nem se preocupe, porque eu também, antes de eu entrar na comunidade surda, antes de eu entrar em contato com eles, né? Antes de eu ter convívio, eu fazia muita coisa errada também, coisas que eu não sabia. Que nem... eu achava que era tudo surdo-mudo também, e eu achava que se eu só soletrasse tudo, por exemplo, se eu chegasse num surdo e começasse a soletrar, então tá bom, então não tem problema, eles vão entender. Mas... são coisas que a gente tem, depois que a gente entra em contato, que a gente percebe, eu gostaria de ter aprendido mais cedo. Então é muito bom que você falou de dar os toques. Uma das coisas que eu acho muito importante é que tem gente que vê surdo, ela entra em desespero. Principalmente gente que tá aprendendo sinais e coisas assim, eles veem o surdo, eles já pensam, eu não sei como fala, eu não sei falar com eles. Aí parece que a pessoa foge do surdo como se ele fosse um monstro. E não precisa disso. Eles
infelizmente, estão acostumados com esse tipo de situação, de se deparar com pessoas que não sabem língua de sinais, né? Não sabem a Libras. Mas também não precisa ficar assim morrendo de medo. Tenta se comunicar com ele, faz um esforço, né? Tem empatia. Se você ficar assim com medo, eles percebem. Aí parece que o ouvinte tá morrendo de medo. Meu Deus, olha. Entendi. Tem algum sinal que, tipo, pode facilitar minha comunicação de dizer pra eles, eu não entendo, eu não sei falar, mas assim, eu tô disposto a aprender. Eu não sei, alguma coisa assim pra dar uma quebrada de gelo? Uma coisa que quebraria o gelo seria as pessoas pelo menos aprenderem os sinais mais básicos, que nem obrigada, desculpa. Como que é assim? Desculpa. Por exemplo, eu quero falar, olha, desculpa, mas eu não... Os sinais, não sei. Olha, sinais. Foca nela aí, ó. Então, se você encontrar um surdo e você não souber falar nada, não é pra atravessar a rua, não é pra sair correndo. Não é pra fugir, não precisa fugir do surdo. Ele não é monstro. Então você vai fazer esse sinal aqui pra ele aqui, ó. Você pode falar desculpa, sinais, não sei. Isso aqui é língua de sinais, né? Comumente. Tem gente que às vezes faz, né, a Libras, mas geralmente o que eu vejo mais é língua de sinais, não sei. Então já aprendi. Desculpa, sinais, não sei. Não sei. Não sei. Aí, já pega essa. O que é esse aqui? Aprender língua de sinais. Até o host sabe, gente. O host sabe, ó. Caramba, Batman. Olha só, olha lá. Você manja, Seu cara? Sinal? O sinal dele. Você manja mesmo? Tem sinais aqui. É mais uma profissão, né? 27 profissões, o host acabou de mostrar o sinal dele aqui, enganando todo mundo. A cada episódio a gente aprende uma habilidade nova do host. Exatamente. Já limpador de piscina, já cortou coqueiro, já não sei, agora já se comunicou. Tem algum outro sinal que é importante no convívio com o surdo, a gente saber, básico assim? Fala aí alguns que são básicos que é importante. Por exemplo, você falou desculpa, né? Por exemplo, obrigado. Obrigada, também é importante. Obrigada. Ou às vezes eles podem fazer simplesmente assim, com só uma das mãos. Tipo então, assim, com qualquer uma das mãos. Sim, qualquer uma das mãos. Era o que eu ia falar agora. Que tem gente que sempre me pergunta. Começou a aprender sinais, veio me perguntar alguma coisa. E tem uma mão específica para cada coisa? Não, geralmente. Então você pode falar obrigada, desculpa. Ou sinais assim, se você trabalhar com surdo, uma das coisas que você pode falar, por favor. Por favor. Por favor. Caramba, tá fácil, hein, gente? O sinal é facinho. Sim. Não aprende quem não quer, hein? Sim. Ou, por exemplo, água, se você quiser água, né? Se você for pedir pra ele alguma coisa. Ou, por exemplo, banheiro, que são coisas que a gente precisa usar no dia a dia, né? Aprender. Ou, por exemplo, se você for perguntar pra ele como que se fala alguma coisa, geralmente eles aprendem a leitura labial. Eu conheço vários surdos que fazem a leitura labial, então quando eu tava aprendendo e eu não sabia como fazer alguma coisa, ou eu soletrava, que é uma das coisas que a maior parte das pessoas aprende, né, na internet ou com conhecidos, geralmente eles aprendem a soletrar. Então você pode soletrar e daí você pergunta pra eles como? Como que é o sinal? O sinal, como? Sinal. Assim Como? Sinal, como? Isso daí é bem simples. Aí ele já retorna pra você como você repete. Ensina, sim. Pô, aí ficou fácil, hein? E também as expressões são parte da língua de sinais. Ainda que às vezes a gente não entende o que o surdo falou, a gente naturalmente já faz aquela cara que eles pegam na hora. Se a gente fizer uma cara assim, eles já sabem, não entendeu. Mas você pode simplesmente usar as expressões do rosto e ficar assim, não entendi. Fazer aquela cara bem de entendi. Não precisa fazer um gesto na mão pra... Ou também, que ele faz já... aquela cara de, Caramba, entendi. Eu tô ficando preocupado um pouco surdo, porque você falou que, ele não pode mentir pra ele, que ele saca se você não gostou. Eles percebem. Ele percebe. E aí você falou uma outra coisa. Você falou se não entender. Você falou que a maioria deles faz leitura labial? Sim, aí você pensa, né? Vou fazer escondido do surdo se ele estiver olhando pra você. Dependendo do surdo, eles pegam assim, bem rápido. Eu tenho uma amiga que é surda que se a gente começar a conversar assim, às vezes eu tô explicando pra minha irmã, que não sabe língua de sinais, tô explicando pra ela, olha, ela falou isso, e a surda tá acompanhando, e ela fala, isso aí, é assim. Ela leu o seu lábio, caramba. Vai achando que você vira a cara, vai falar com o outro, que o surdo não tá reparando. A maioria deles faz boa leitura. Sim. E aí eles também percebem bastante as expressões. Então, quando a gente tá aprendendo, é muito costume assim, a gente não entendeu. Aí a gente, ao invés de perguntar, que nem os surdos, aprenda com os surdos, eles não entendem, eles perguntam, são diretos, né? Mas a gente que tem essa questão, ao invés da gente ir lá perguntar, o que a gente faz? A gente finge que entendeu e dá risada.
Aquela cara bem sem graça, né? Não entendeu. Olha, pega esse código aí, ó. Aprenda com os surdos o quê? Se você não entendeu, já fala que não entendeu. Pergunta, faz aquela cara assim. Já entendeu, é na cara. Não fica falando, entendi, depois faz tudo errado. Fica porque não assim. nada. Aí eu conheci um surdo, amigo meu. E aí a gente tava conversando, eu tava aprendendo língua de sinais. Eu ainda tinha esse costume muito feio de dar risada e eu bem entendi. Aí ele chegava pra gente e falava, você entendeu? Aí a gente, bem assim, né? Ah, entendi. Aí ele chegava pra gente e falava, então me explica. Uau. Acabou a história. Ele falava, não, pergunta, não precisa de medo. Não, a gente não é monstro, né? Não vai... Como que é, então? Me explica? Me explica. Me explica. Uhum. Aí ele falava, não, pode perguntar, né? Pergunta. E aí ele explicava, ensinava com a maior paciência. Mas foi aí que eu parei com esse costume de ficar, né? Ah, entendi. Já pergunta de uma vez porque ele entendi. tá sacando que você não entendeu, hein? E tem duas coisas que eu preciso muito te perguntar, que são coisas que você mencionou por exemplo, você falou que na escola, é mais costume na escola tradicional ter intérprete. Uhum. E como que funciona? A professora está falando e o intérprete fica 100% da aula? Sim, tem que ficar traduzindo. E aí, geralmente, quando é aula, né, tem que ser uma pessoa que sabe mais esses sinais gerais. Às vezes, quando a gente está falando de concurso público, que precisa alguém ajudar, né, de intérprete para traduzir e tal, aí geralmente perguntam, né, de alguém que tenha sinais, que saiba esses sinais mais específicos para essa questão. Então, depende, né, da matéria que o surdo está estudando, qual que é a idade. Então, depende bastante. É um trabalho bem suado. Parabéns a todos os intérpretes, porque é uma questão que você tem que ver bem o que o surdo precisa, que é realmente, né, o que a gente tem que pensar. Então, geralmente é isso. O intérprete tem que ficar lá 100%, explicando a aula, explicando sinais, Entendi. Acompanhando. É bem puxado. Isso... É quase um outro professor, porque tem que estar ali exatamente. ensinando. Então tem que ser um cara bem, uma mulher bem coringa, né? Uhum. Assim que... Porque tá fazendo... Ser intérprete de um evento é uma coisa. Ser intérprete de uma aula onde o objetivo ali, a pessoa ali tem que entender e às vezes você tem que fazer analogia para a criança entender. Caramba! Pois é. Realmente é um trabalho... Sim, É um trabalho diferenciado. Até na questão de traduzir, por exemplo, um evento, o intérprete tem que pensar várias coisas. De nada adianta ele usar sinais muito específicos, como se a gente estivesse fazendo uma palestra mesmo. De nada adianta a gente usar palavras muito específicas que ninguém conhece, só um grupo pequeno, e aí metade do povo vai ficar, bem que nem a gente, entendi. Não vai entender nada, né? Então o intérprete também tem que pensar, dependendo do que ele for. Por exemplo, se for um intérprete aqui de São Paulo, tem sinais regionais de São Paulo mesmo. E aí ele tem que pensar, a maior parte dos surdos, quais são os sinais mais comuns que eles vão entender, fazer uma interpretação assim mais geral, assim, que todos consigam entender. De nada adianta eu usar sinais super específicos que quase ninguém conhece, que nem Nubank. Eu tava lá, do nada eu uso o sinal de Nubank e a pessoa não sabe o que é isso. Alguns surdos podem não saber, surdos assim de cidades pequenas ou surdos da região rural, que eu já vi que tem surdos. Mas tem mesmo o sinal do Nubank? Sim, Nubank. Esse é o sinal Nubank. Caramba! Todas as coisas praticamente têm sinais, as pessoas que não sabem. E aí, por isso que tem essa questão, né? De ser interessante se as pessoas se interessassem mais, né? Buscassem mais. Mas aí a pessoa também que está fazendo a interpretação tem que pensar, será que todos os surdos conhecem esse sinal? É realmente necessário eu citar isso? Ou eu posso explicar que é um tipo de banco, ou explicar, né? Então, entendi. Às vezes é melhor falar que é um tipo de banco do que ficar fazendo o símbolo do... Ou às vezes, uma coisa muito boa dos surdos, que é uma questão de visual, você pode simplesmente mostrar o logo. Mostrar a logo e aí eles fazem a associação. Que é o que eu ia te perguntar. Tipo assim, a gente tem o hábito de falando de marca, falando de coisas do tipo. Vocês têm o hábito de mostrar o logo? Ou se, por exemplo, tem um sinal para Coca-Cola? Tem. Tem? Tem sinal para quase todas as coisas. Tem Nubank, tem, ou por exemplo, redes sociais, que a maior parte das pessoas usa. Tem o Facebook. Tem, por exemplo, o Twitter. O Twitter é fácil, a maior parte das pessoas conseguiria entender. Passarinho. É o passarinho, Twitter. Sim. Ou outras coisas que nem YouTube já varia. Tem gente que faz assim, ou tem gente que faz assim. Depende da região também, da pessoa. Mas são sinais assim que eles usam bastante, né? E o até Instagram? da gente falar, Agora eu fiquei... um Instagram.
É o e foto, Instagram. Ah, olha aí que legal. Caramba, então. é legal, né? Sim, então. Legal. Mas às vezes, dependendo se você não souber o sinal ou se for um surdo simples, porque eu já conheci surdos de regiões rurais e às vezes eles não têm muito contato com a internet. Eu já tive contato com surdos idosos, né, também. Às vezes eles não têm esse contato com a internet. Às vezes eles foram aprender língua de sinais muito depois, né? Depois de 40 anos, coisas assim, eles foram e aprenderam sinais. Então, às vezes, eles podem não conhecer esses sinais, então a gente mostra foto. A coisa boa do surdo é que se você mostra a foto, ele já faz associação também. Exatamente. São muito visuais, então fica fácil nessa questão. Você sabe que na hora que você estava falando aí, eu pensei num negócio bem bacana, cara. Me veio na cabeça, eu vou mencionar, porque aí fui pioneiro na ideia. Lembra disso? Eu aqui, por exemplo, no cenário tem um monte de livro, né? Eu gosto bastante de ler. Tem surdo que também gosta de ler. Vamos pegar o surdo que é alfabetizado. Você falou lá que é acima, sei lá, acima da média. Sim. É um que gosta de ler, tal, aprender as coisas. E o surdo que não sabe, não foi alfabetizado, assim, não teve alfabetização completa e ele vê um livro e fala, puxa, eu queria tanto ler um livro. Poderia ter esses livros em sinais. Poderia. Seria uma coisa muito boa se fizessem, né, os livros. Porque a gente tem audiolivro hoje em dia. Ia ser muito interessante se o povo começasse a pensar, vamos fazer alguns livros aí em língua de sinais. Tem algumas pouquíssimas organizações que traduzem revistas, coisas assim, mas a maior parte não pensa nisso. Mas seria muito interessante se tivesse livro assim. Caramba, que legal. Até porque os surdos, se você for ver, quando eles vão explicar alguma coisa, por exemplo, de um diálogo, etc., né? Eles fazem de um jeito muito interessante que parece que você está vendo os personagens. É uma coisa você ler e imaginar. Mas quando você vê o surdo interpretando, quando você vê o surdo fazendo as expressões, parece que você está vendo o personagem ali na sua frente. É muito interessante. É verdade. Eu já vi alguns... Eu vou fazer um comentário, não é... Mas é que eu acho interessante. Você já viu o intérprete do Bolsonaro? Eu já vi porque fizeram uma piadinha, porque que o Bolsonaro uma vez falou, Iha! E aí o intérprete pensou assim, aí ele teve que fazer assim, ele teve que pensar muito rápido. Não é questão do intérprete, mas eu já vi. Mas foi por causa disso. Foi um outro... O Bolsonaro estava nervoso numa live e o intérprete estava fazendo. E aí cortaram também, fizeram um corte e virou um meme. Sim. Porque o Bolsonaro começou a falar um monte de coisa muito rápido e acusar, assim, falar umas coisas meio pesadas. E aí o cara começou a traduzir nos sinais, né? Então foi a partir daí que eu comecei a prestar atenção nesse cara específico. Parece que você tá vendo a pessoa ali na sua frente, as expressões, o jeito que você passa a língua de sinais é muito expressiva. Até o jeito que ele fala, na hora que ele falava, assim, ele fazia o sinal. Então, gente, assim, é tipo, muito... tá, okay? Sim, é muito... E eu achei engraçado essa questão do IRA. Eu fico pensando, o intérprete tem que fazer várias coisas, né? Depende muito... A pessoa tem que pensar rápido, ela tem que ver qual a informação é relevante, que você precisa passar mais tempo explicando, e qual a informação é menos relevante, assim, que dependendo... Tem coisas que a gente pode emitir quando a pessoa tá... ou quando ela começa a explicar alguma coisa, você percebeu o ponto, você tem que explicar direto. Então, é assim, um trabalho que você tem que pensar rápido e que você tem que ficar ali prestando atenção em você, prestando atenção na pessoa, no que você está escutando. É bem interessante. Parabéns a todos os intérpretes, porque é muita coisa. Eu não tinha parado para pensar. Se você já entendeu o ponto e a pessoa tá meio... Sim. Você pode fazer já pode direto, porque você tem que manter o ritmo que a pessoa tá fazendo o discurso e você tem que manter o ritmo. A pessoa tá falando e você tem que estar no mesmo ritmo que ela, porque se você demorar, você vai perder a informação. Verdade. Então, às vezes que eu tive que traduzir conversas assim pros meus amigos surdos, você vê que você tem que perceber o que é importante, o que não é. E eu fico pensando, essas pessoas, assim, intérpretes de eventos longos, eu fico, gente, meus parabéns a todos. Porque... Eu acho que se você fosse me traduzir, porque quando eu vou contar a história, eu faço tanta volta pra falar os detalhes que você vai falar. Já entendi o ponto. Deixa agora ele contar o resto aí. Viu? Foi esse ano que teve o Rock in Rio, né? Eu acho que foi uns 2 meses atrás. E eu não sei se você chegou a ver, eu vi uma reportagem que a banda que abriu o Rock in Rio, a moça era surda. De verdade? Você viu? Eu não vi, ela mas é geralmente... totalmente surda, só que ela tava falando com a repórter e, tipo, tava falando. Aí, como surda? Porque a gente logo associa, né? E aí, na matéria que eu tava vendo, disseram que o pé dela ficava na caixa do amplificador. E aí ela tocando na banda, ela é baixista ou guitarrista, ela com o pé na caixa, porque a gente escuta pelos ossos, né? Sim.
Então, Mas a gente não escuta com o ouvido, a gente escuta pelos ossos. sim. Ô, Host, não sabia dessa? Sei que você também É bem era interessante isso. ortopedista, caramba. É muito interessante isso. Eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente foi visitar uma surda, aí eu tava assim com minha amiga que é filha de uma surda, né? Tem até a expressão, que é uma sigla, que é CODA, CODA, que vem do inglês, Child of Deaf Adults, que é criança de adulto surdo, né? Filho de surdo. E foi muito interessante que a gente tava andando assim, a gente indo até a casa da surda. Aí eu fiquei, mas você tem certeza que é essa casa? Tá uma música estourando aqui, meu Deus do céu. Mas não é surda. Ué, tacou a música que não entendi. Era as primeiras vezes que eu tava tendo comunidade. De sacanagem, contato. Uma das primeiras vezes que eu tava tendo contato. E aí a minha amiga virou assim pra mim e falou, não, tem surdo que gosta de dançar. Eles sentem as vibrações e eles gostam, eles veem o ritmo, eles dançam no ritmo certinho. Eu fiquei assim... Gente, como eu fazia coisa errada, como eu pensava assim, que é surdo, não vê, não gosta. E eles são totalmente diferentes. Quando a gente começa a ver sem preconceito, quando a gente vê a realidade, a gente aprende tanta coisa interessante. Tem um surdo que os amigos dele falam que ele chega com foninho de ouvido, ele tira assim o fone e tava escutando o quê? Tava sentindo a vibração, escutando a música. Tem alguns que escutam frequências muito específicas. Eu tenho um amigo que as células do ouvido dele não terminaram de se desenvolver. O meu amigo ratinho de laboratório, tadinho, que eu comecei a dar aula pra ele. E ele escuta sons muito específicos que nem ronco de moto. Algumas frequências específicas que algumas células dele que se desenvolveram ele consegue escutar. Então tem alguns surdos que podem escutar pessoas falando, mas eles conseguem escutar algumas frequências assim. Às vezes determinados instrumentos eles conseguem ouvir um pouquinho. Ou alguns surdos que usam aparelho, né? Aí eles conseguem ouvir algumas coisas. Então é uma coisa bem variada. Tanto é que o aparelho é no osso. Sim. Não dá pra gente generalizar, né? Não dá pra gente falar, é um povo totalmente igual. É que nem os brasileiros, tem um de um jeito, outro, as pessoas ouvintes tem um de um jeito. Eu fiquei alucinado com isso. Totalmente e aí diferente. faz todo sentido lá. Eu fui numa palestra com musicoterapia, com musicoterapeuta, lá em São Paulo, e ele tava explicando o negócio que escuta pelo osso e tal. Eu falei, nossa, muito interessante, né? É muito interessante. E aí você vê a menina tocou, abriu o Rock in Rio com o pé na caixa, sentindo a vibração. Aí você fala, caramba, é surreal mesmo, né? Surreal. Sim, eu também conheço alguns surdos que são cegos. Sim, surdo cego. Caramba. E aí tinha uma surda cega, que eu conheci ela pela primeira vez, eu fiquei emocionada, lembro até hoje. Ela faz uma coisa chamada tadoma, que ela geralmente coloca a mão aqui no seu pescoço e ela sabe que você está falando pela vibração da sua voz. E ela consegue saber se é homem ou se é mulher, pela frequência. E parece que ela tá escutando. Você pode falar assim, normal. Ela coloca a mão assim, ela sente, ela sabe o que você tá falando, ela responde falando. Eu fiquei impressionada. E ela me contando, né? Eu gosto de fazer artesanato, eu gosto de dançar. E eu fiquei assim, gente, a gente coloca eles numa posição que não é verdade. A gente age como se as pessoas que têm deficiência fossem limitadas ali naquele negocinho, aquele círculo. Parece que a gente prende eles em uma coisa que não é verdade. Mas a gente que ferra o batalhão, né? A gente que coloca por causa do nosso prisma de preconceitos, de cultura, do que propriamente é o negócio mesmo. Sim. O rapaz lá na palestra falou que que pais que têm filhos surdos tal, encostam a cabeça no tórax aqui, ou encosta o queixo na cabeça da criança e consegue ouvir. Inclusive, ele pegou uma caixa de som que é desenvolvida eu não sei se é Canadá ou... eu acho que foi no Canadá. Ele comprou no Canadá. É uma caixa de som feita para surdo. Gente... Você coloca a música, bota o Bluetooth lá, encosta no peito. Ela tem o formato certinho do peito, você encostar para dar vibração na caixa torácica e escutar. Tanto é que quando ele passou, eu fiquei com vontade de chorar, porque eu falei, gente, é disso que eu tô falando. Um produto produzido para proporcionar para alguém que precisa e merece. Sim, e é muito importante isso, né, de quebrar preconceitos. É muito interessante, se você for ver, até os animais aprendem. Eu tenho uma amiga surda que ela treinou o cachorrinho dela em língua de sinais, pra ele, sabe aquela questão de coloca o petisco e fala, espera, não pode. Ela fala, espera. Aí quando o cachorro pode comer, ela fala, pode.
E ele aprendeu o comando. Só com... Sim. Eu tenho um amigo surdo também que ele me falou, quando ele tinha um gato, o gato começou a miar pra ele, pra pedir a ração, e o gato percebeu que ele não ouvia. Então o gato começou a ir na frente dele, correr assim perto dele, e aí quando ele conseguia a atenção do dono, ele corria pro pote de ração. Até os animais conseguem associar, que alguém é surdo conseguem aprender comandos com língua de sinais, que dirá a gente, né, que tá com tudo pronto, tudo fácil. É verdade. E como é que é? Espera? Espera. Espera. Sim, e às vezes ela falava só para, não pode, e pode. 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 Espera, pode. Aí, aprendeu mais um aí, Muito ó. interessante, Espera, gente. Se vocês pode. pesquisarem, tem vários vídeos, até a moça do Vissurdo. Ela também ensinou o cachorro dela com comandos em língua de sinais. E eu fiquei impressionada. Como é importante que a gente não fique preso, né? Pensando, o surdo vive num mundo isolado, não usa internet, nada, sabe? Às vezes a gente pensa em coisas do dia a dia. Não dá, pro surdo não. Sim. E eles estão lá fazendo tantas coisas interessantes. Música que dá pra escutar 2 quarteirão de distância, né? Viu? E... curiosidade agora também, geralmente eles têm, os amigos deles são... Geralmente eles se relacionam mais com quem é surdo, né? Geralmente, as experiências que eu tive conversando com amigos de outras cidades, né? E também que eu já morei em Ponta Grossa. Geralmente, por eles serem uma comunidade menor, ou eles estudaram juntos, ou eles se conhecem e daí eles chegam e falam, né? Eu conheço um amigo surdo. É que nem brasileiro no exterior. Sempre assim, né? Tem um grupo que se conhece porque o fulano que conhece o Beltrano, que conhece... Foi um apresentando o outro e daí eles formaram uma comunidade. Ou também, geralmente, que eu vejo é que eles fazem amigos de outros estados, outras cidades, geralmente pelo Facebook ou outros aplicativos que tem bastante recurso visual, né? Que geralmente eu vejo que eles preferem vídeo, coisa assim, né? A maior parte dos surdos, então geralmente eles conhecem assim. Que legal, que legal. Eles são uma comunidade assim que um conhece o outro, que conhece um, ou conhecem outros ouvintes que sabem língua de sinais. Então é bem interessante, quando eu conheço um surdo, ele fica feliz que eu sei falar língua de sinais. Aí já fica aquela coisa, né, de apresentar pro amigo, que não sei o que, e é muito interessante, eu gosto muito disso. A gente acaba conhecendo todo mundo. E você também, assim, não só na parte educacional, obviamente, mas você se relaciona, assim, com atividades extras mesmo, sabe? Vai passear com eles, Sim. Vai a lugares com eles. Sim, é muito interessante as brincadeiras que eles ensinam. Por exemplo, quando a gente fala que um sinal, por exemplo, é parecido porque ele tem uma configuração da mão. A gente chama de configuração, ou sinal, configuração. Então, por exemplo, com a configuração assim, né? Que a gente pode falar a gente pode falar ainda não, a gente pode falar região, né? Usando assim, ou açaí, coisa assim. Tem várias coisas que a gente pode usar com essa configuração. Açaí? Assim. Açaí. Açaí de comer? Pois Tá vendo aí? Então, e aí com essa configuração a gente pode fazer várias coisas. Então, eu já vi várias vezes a gente fazendo brincadeiras assim. A gente tem que falar o máximo de sinais com uma configuração assim, sabe? Aí começa alguém, ainda não, pão, coisa assim. E vai fazendo sinais assim com essa configuração até alguém esquecer, não saber. E aí, bem interessante. As brincadeiras, ou eles têm uma brincadeira também que é de gravata, que a gente tem que colocar a gravata, amarrar, soltar e passar pro próximo. E isso numa roda. Aí, em quem parar as 2 gravatas, a pessoa perde e sai. São brincadeiras assim que às vezes a gente não pensa, né? O surdo vai passear. O que ele faz? Ele faz brincadeira que tem a gente. Eles inventam, eles conversam, fazem. É bem interessante. Que legal. Puxa vida. É óbvio, né? Dá pra ver assim em você a felicidade, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal de ver... Brilho no olho, né? Igual você falou uma ocasião, né? Eu ia até te perguntar, só que aí você respondeu um negócio que já matou minha pergunta. Perdão. Porque você falou... muito. Não, imagina. É que você falou assim, depende muito do porquê que a pessoa quer aprender, né? Se o objetivo é se relacionar, tá junto com a comunidade e tal, então, tipo, o aprendizado da pessoa vai ser muito mais acelerado, pelo que eu entendi. E vai ser muito mais benéfico para ela e para os outros, né? Sim, com certeza. Até porque quando a gente começa a aprender língua de sinais ou qualquer outro idioma, a primeira coisa que a gente pensa é sempre buscar um equivalente no nosso idioma. Por exemplo, sei lá, a gente aprende que, por exemplo, milk é o leite no português nosso, né? Lá no inglês, milk, aqui no português é leite.
E a gente sempre tenta buscar um equivalente. Só que tem coisas que nem na língua de sinais que você tem que aprender o conceito do sinal. Por exemplo, esse sinal aqui, que pode significar último, pode significar até. Então, depende muito, né? Isso aqui pode ser continue ou sempre. Então, depende muito. Você tem que aprender, geralmente, o conceito. E aí, se a gente for aprender língua de sinais, a gente ficar só entre ouvintes, a nossa tendência é fazer como se fosse um português sinalizado. A gente faz exatamente a estrutura do jeito que é no português, sendo que a língua de sinais tem uma estrutura diferente. Sim. Então, é muito bom a gente estar com os surdos, que a gente aprende o jeito que eles falam. Eu fico imaginando os surdos vendo as pessoas que ficam tentando, né? Eles falando assim, eles estão falando igual índio. Porque é assim que a gente fala, né? Quando o outro tá tentando aprender o português. Mim quer não sei o quê. É a mesma coisa quando a gente tenta... Eles percebem. Qual que é o termo que você usou? Quando tenta... Fazer um português sinalizado? Português sinalizado. Tem gente que se prende muito no português e é interessante a gente pensar... Por que a gente quer aprender? A gente quer ajudar o surdo. Então, a gente tem que se adaptar a ele, tem que aprender o jeito que ele faz, né? Todos os dias eles têm que tentar entender o português de cada pessoa, de um jeito tem que se adaptar. Então, não custa nada, né? A gente aprender a língua de sinais do jeito que eles falam, né? Eles ficam muito felizes quando eu encontro surdos. Eu falo, mesmo no início que eu não sabia falar nada, eu só sabia assim, aprendendo sinais, e eles tão bonzinhos, com calma, eles ficavam tão felizes, né? Tem alguém querendo aprender o meu idioma, né? Então, com a maior calma do mundo, eles soletravam, faziam mímica, faziam de tudo para poder entender. Então, é muito importante a gente olhar com carinho para essa questão assim da língua de sinais. Com certeza vai ajudar muita gente. E tem muitos deles que são professores? Então, eu já cheguei a conhecer alguns surdos que são professores, mas é muito difícil até pela questão de oportunidade. Depende muito da cidade. Em Ponta Grossa, por exemplo, em cidades menores, eu vejo que surdo geralmente trabalha onde as pessoas contratam. Que nem firma, que às vezes tem aquela questão de tem o espaço, né, para pessoas deficientes, e aí eles têm essa oportunidade, mas não são todas as empresas que têm isso, não são todos os lugares. Então, é bem difícil. Em cidades maiores, que nem Ponta Grossa, que tem até faculdade de surdo, então tem surdos professores, tem surdos que trabalham em outras áreas, né, conseguem trabalhar em comércio, coisas assim. Então, varia bastante do lugar. Eles não têm a mesma quantidade de oportunidades que a gente. Até as pessoas ouvintes, se a gente for ver, em cidades menores, têm menos oportunidade. Mas para os surdos, menos ainda, porque não tem um local para qualificar eles, dependendo do lugar. Geralmente, eles ou têm que fazer curso online, ou têm que ir para outras cidades, que nem lá na região de Ponta Grossa. Tinha surdos das cidades próximas que tinham que ir lá para Ponta Grossa para conseguir tal coisa. Então, depende muito do lugar. É uma questão assim que não é uniforme, assim, no Brasil inteiro. Depende de muitos fatores, né? As duas últimas perguntas que eu vou te fazer, depois eu vou fazer um bate-bola com você, assim, sobre algumas palavras que a gente citou aqui. Todo profissional, toda área profissional, ninguém que se torna profissional de algo e fala assim, tô fazendo isso aqui. Toda pessoa que investe naquilo, não, teve um momento que você falou assim, a área que eu me especializei. Então, quando a gente se especializa, é porque a gente gosta daquilo, porque senão a gente fica no genérico, no raso, né, em tudo, né? Então, quando a gente se especializa numa área, geralmente é porque a gente gosta daquela área. E quando a gente se especializa em algo, a gente também no mercado não é um profissional básico, nós somos um profissional diferenciado. Especializou, tanto é verdade que vamos no clínico geral. Se o clínico geral faz um exame e tem alguma coisa diferente, ele fala, vou te encaminhar para o especialista. Sim. Então, ninguém é especialista à toa. O que você pensa com relação aos sinais, por exemplo, assim, no quesito, obviamente, já deu para perceber que teu desejo é ajudar as pessoas. Qual que é o teu maior desejo nesse cenário aí? Eu gostaria muito que tivesse mais oportunidades, que nem eu comecei a dar aula de inglês para surdos. E eu gostaria que tivesse mais oportunidades, porque eles também têm curiosidade, por exemplo, de aprender outros idiomas, ou eles podem ter curiosidade. Tenho um amigo surdo que ele gosta muito de programação, mas é muito difícil conseguir um curso que seja assim, então eu gostaria que tivesse mais oportunidades. Mais pessoas usando a língua de sinais para ajudar os surdos e, por exemplo, ensinarem coisas assim, né? Coisas que pra gente é tão fácil, a gente pesquisa lá no Google, curso de programação. Ou vai na cidade, né?
conhece algum lugar, né, alguma instituição, mas para eles é muito mais difícil. São poucos lugares, poucas pessoas. Então, eu gostaria muito, particularmente, que mais pessoas dessem essa oportunidade para eles. Que fosse possível mais surdos fazerem as coisas que eles gostam, começar a aprender alguma coisa, se especializar mais, que eles tivessem mais oportunidade também no mercado, né? Porque, como eu disse, tem cidades que o surdo não consegue fazer outra coisa, além de trabalhar numa firma que tem essa vaga, né? É muito difícil, eu gostaria disso. Mais oportunidades, que legal. É um olhar bem cuidadoso, carinhoso, né? Que lugar que você acha aqui da nossa cidade sem... Mas não tem problema citar nome não, porque a gente não está criticando, né? Mas que lugar você enxerga que teria potencial para dar mais oportunidades? Bem interessante. Na verdade, eu acho que a maior parte das lojas, a maior parte das coisas assim, ia ser interessante se pessoas assim que têm empresas, coisas assim, buscassem, porque acho que praticamente qualquer loja, né, praticamente qualquer estabelecimento podia abrir assim oportunidade para eles. Ia ser bem interessante se mais gente abrisse essas oportunidades. Aqui em Botucatu tem bastante gente, até no shopping, né, tem tantas lojas, tantas coisas que o surdo podia estar fazendo, coisas que eles gostam, mas infelizmente não faz porque não tem... É tipo a questão da acessibilidade mesmo, Sim. né? A maior parte dos surdos que eu conheço tem muitos que gostam de programação, meus amigos, assim. Eu ia ficar muito feliz se alguém chegasse e falasse, olha, tem um lugar que dá para eles trabalharem com programação. Olha, gente, eles iam ficar muito felizes. Aprender e poder trabalhar Eles gostam, então eles já manjam. Sim. Então, na verdade, sabe o que eu achei interessante? Que quando começou a pandemia, a gente ficou pensando, meu Deus, como que a gente vai falar com os surdos? Se agora a gente não consegue ir na cara deles, né? Chegar, oi, tudo bem, conversar, né? Olhando para eles. E os surdos, na hora, já conheciam tantos aplicativos de vídeo, que nem a gente começou a usar o Zoom. Eu comecei a dar aula e tal, e eu não fazia ideia do que era Zoom, eu só conhecia o Skype, e malemar conhecia o Skype, não conhecia nem metade das funções que os surdos conheciam. E aí já chegaram os surdos me ensinando, não, vou ensinar esse aqui do Zoom, eu vou explicar pra você como é que é, e eles me ensinando as funções e coisas assim. E eles conhecem aplicativos que a gente não conhece, que são focados em vídeo, assim. Eles conheciam tanta coisa, eles me ensinando, e assim, gente, eu não fazia nem ideia. Eles falando, não, porque tal aplicativo é mais pesado a chamada de vídeo, então é melhor em outro, não sei o quê. Eu fiquei, gente, eu não fazia ideia. E eles já conheciam, já tinham interesse. Então, muitas vezes, até nessa questão de tecnologia, eles podiam abrir muito mais oportunidade para os surdos, porque é melhor para eles, né? É mais fácil. É um jeito deles se conectarem com outras pessoas, que às vezes na cidade tem pouca gente, e eles têm a oportunidade de conhecerem pessoas de outros lugares e tal. É bem interessante na área assim, de tecnologia. De tecnologia. Então, você que está assistindo aqui o podcast aqui pelo YouTube, se o teu coração pulsou aí, se o teu coração se sentiu motivado, você conhece alguém da área de tecnologia, você é da área de tecnologia, você tem empresa ou trabalha em alguma empresa e você enxergar a possibilidade de pessoas, não são pessoas que vão começar do zero, elas já entendem um pouco de tecnologia, elas só precisam de alguém, ou de empresas, ou de pessoas que realmente deem uma oportunidade, né? Auxiliem, elas entendam que assim como para nós muitas vezes a gente chega num escritório e fala assim, essa cadeira aqui é ruim para trabalhar o dia inteiro, vai doer as costas, às vezes você precisa fazer uma pequena adaptação para poder absorver uma pessoa surda na sua equipe e que pode ter certeza que vai enxergar detalhes onde talvez a equipe inteira não está enxergando, eles vão enxergar detalhes e pode te ajudar. Então, na verdade, eu não acho que você está fazendo favor nenhum. Acho que você está simplesmente agregando algo diferenciado para você, porque é um olhar diferente. Sim, não vai ser algo que vai beneficiar só um grupo pequeno, né? Como eu falei, as adaptações que a gente faz muitas vezes podem ajudar muito mais gente do que a gente imagina, né? E na questão visual, as pessoas podiam fazer mais coisas assim nas empresas ou nos estabelecimentos, mais coisas visuais que não ajudaria apenas surdos, poderia ajudar pessoas analfabetas, que elas poderiam ver ali o que tem, ao invés de dar um cardápio para ela, por exemplo, né? Então seria mais fácil.
Ou também pessoas estrangeiras que vêm ali, às vezes estão aprendendo português, né? A gente tem aqui muito imigrante, né? E aí a pessoa tá aprendendo português e ainda não sabe se dá um cardápio pra ela, um monte de letra. Não faz sentido pra ela. Então poderia ajudar tantas pessoas que a gente pensa assim, né? Às vezes uma coisa tão pequena, a gente pensa, ia ajudar só um grupo, não vou fazer muito específico. E ajudaria tantas pessoas e também não atrapalharia as outras. Não ia ser uma coisa assim de, vou investir um dinheiro à toa. Quem pensa assim na questão de dinheiro, né? Vou investir um dinheiro à toa. Verdade, e não verdade. é. É uma coisa que poderia ajudar tanta gente que ia expandir os horizontes. Você quer ver um negócio que pode sensibilizar? Quando a gente pensa em 100 pessoas é pouco. Quando a gente pensa no estado do Rio de Janeiro... Pois é, na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro. Janeiro. Gente, é mais ainda, porque o Rio de Janeiro, o último dado do IBGE que deu, que era de 2020, se eu não me engano, posso estar enganada, mas era 6 milhões de pessoas. Então, os surdos estão ganhando aí por mais um tanto, 4 milhões... É verdade. Estão ganhando do Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. Então, quando você olha para esse global aí, para esse número total, você fala assim, você pode estar fazendo algo na tua cidade pequenininho para 100 pessoas, que depois isso pode ser replicado no país inteiro e em outros países também. Então, pode ser pequeno hoje, amanhã pode ser grande, né? Toda solução que resolve um problema social, ela tende a se tornar algo grande, né? Tá aí a questão da mobilidade urbana que foi resolvida pelo Uber. Hoje tem Uber em 73 países. Pois é. Então você falar, poxa, o Uber começou numa cidade. Hoje ele está em 73 países. Então resolve o problema do americano, que é o mesmo problema do brasileiro que... Então, né? Então não pensar só que o americano tem dinheiro para comprar 10 carros na garagem, não é isso. Então lá onde bomba Uber é nos Estados Unidos. Pois né? é. Se a gente for pensar, não é uma coisa assim presa, né? E seria bem interessante também, eu gostaria muito que as pessoas soubessem mais da cultura surda. Se não ficasse presa nesses preconceitos assim, né? Pensar, é tudo surdo-mudo, ou linguagem de sinais, é tudo igual. Se eu só fizer assim uns gestos, é tudo igual, a pessoa vai entender. Ou também outra coisa que as pessoas pensam é que a língua de sinais é universal, em todos os países é igual. E não é, cada país... Não é? Não, cada país tem a sua própria estrutura. As pessoas então me incluíram. Sim. Fique tranquilo, a maior parte das pessoas pensam isso. E, na verdade, os únicos sinais assim, que são mais universais, que todos os países são mais ou menos igual, geralmente são sinais de países. Por exemplo, aqui é Brasil, e na maior parte dos países, quando eles forem falar do Brasil, eles vão usar esse sinal aqui, que é de Brasil. E esses são um dos únicos sinais assim, que são iguaizinhos, mas a gente tem muito sinal regional. Por exemplo, como é que a gente vai chegar para uma pessoa dos Estados Unidos e vai falar o sinal de cuscuz? Que é uma coisa que eles não veem. Por exemplo, tem até sinais aqui da nossa cidade, Lajeado, que tem aqui, não tem em outros lugares. As outras pessoas vão ver isso aqui e vão pensar, pegando água, né? Então, não tem como... Até tentaram fazer uma língua de sinais universal, mas tem coisas que são do país, do povo, são coisas que são deles. O surdo chegou lá, é igual quando a gente chega no outro lá e vai entender as gírias do outro país. Você pode até falar inglês, mas na hora que você começa a conviver com o americano, você vai entender que ele fala WhatsApp. É outra coisa, né? É diferente, uma coisinha ou outra vai mudar. Até o modo de pensar das pessoas, né? As vestimentas, coisas assim, né? Vai mudar muito de pessoa para pessoa, depende muito. Eu vejo, por exemplo, uma vez que a gente estava vendo da língua de sinais aqui do Brasil e a língua de sinais da Índia. Geralmente, homem aqui, tem muitos surdos que falam que o homem é assim por causa da barba. Né? E aí lá na Índia, homem, se eu não me engano é assim, alguma coisa assim, por causa do bigode, que lá os homens têm costume de usar bigode. Então pra gente identificar é diferente, sabe? Lá é mais costume ter bigode do que ter barba. Tá vendo aí? Então são coisas assim da cultura. É verdade. Pergunta, host, você tá com a cara aí que tem umas 10 perguntas, aproveita que tá caminhando pro final aqui. 10 não, né? Mas uma a gente tem. Fala aí. Sempre tem uma, né? Faz a pergunta aí. Sempre tem uma dúvida minha referente assim, quando a pessoa ela aprende língua de sinais, ela tem uma facilidade maior para estar aprendendo outra língua estrangeira? Então, na verdade, o nosso cérebro, ele geralmente é condicionado para algumas coisas, é que nem andar de bicicleta, que a gente treinar, a gente vai acostumar e assim depois fica mais fácil, né? Se eu sei andar em uma bicicleta, eu vou saber andar em outras melhor do que se eu não soubesse andar em bicicleta nenhuma. Se eu sei dirigir um carro,
Eu posso não conhecer tudo do outro carro, mas eu sei pelo menos mais ou menos onde eu vou, né? E é geralmente assim com idiomas também. Quando a gente começa a treinar essa parte do cérebro de comunicação, de linguagem, de aprender, memorizar, etc., fazer as associações, então geralmente o nosso cérebro vê mais facilidade. Tanto que falam que quando você é bilíngue, é muito fácil você virar poliglota. É muito mais fácil do que alguém que está começando do zero a aprender. Caramba, que pergunta, hein, Rost? Parabéns, viu? E tem mais uma. Pode fazer. A segunda pergunta é, eu já ganhei o meu sinal. Já tenho meu sinal aí há 8 anos. Sim. Ele pode ser trocado? Se eu não estou, fale se estou enganado, né? Me corrija se estiver enganado. Mas é só um surdo que dá um sinal para a pessoa. Eu ganhei meu sinal de um surdo. Ele pode trocar? Outro surdo pode trocar ou não? Pode. Então, geralmente isso é uma coisa muito importante para eles. O sinal tá uma coisa assim que, pelo menos os surdos que eu conheço, se você fala que mudou o sinal, eles já ficam assim, mas por que mudou o sinal, né? Então, geralmente o sinal, principalmente o surdo que deu, é uma coisa muito afetiva, né? Poderia mudar, e geralmente casos que mudam, por exemplo, os sinais que são muito iguais, às vezes na cidade, principalmente cidade pequena aqui, que nem a gente em Botucatu. Às vezes, se tem duas pessoas com o mesmo sinal, pode confundir. Aí imagina um surdo falando, por exemplo, se ele vai falar de uma Luana, que não sou eu, ou uma outra pessoa, sei lá, uma Laís que tem esse mesmo sinal, e aí começa a falar, você viu que a Laís bateu o carro? E aí o surdo, a Luana bateu o carro? Como assim? Então fica mais difícil assim, em comunidades pequenas, geralmente sinais que são muito... um sinal que é igual, né? Várias pessoas que têm o mesmo sinal. Só muda se for igual. Às vezes mudam. Você é único, velho. Você tá querendo mudar de sinal. Ou quando você é criança, aí você cresceu, você tinha uma característica, por exemplo, você tinha uma pinta aqui. Aí o seu sinal ficou assim porque você tinha uma pinta aqui. Aí você cresceu, a pinta por alguma razão sumiu. E aí? Vai ficar o seu sinal aqui? E o surdo, por que o sinal aqui? Aí às vezes vai mudar alguma coisa, assim. Pega essa explicação aí, velho. Tem que falar com o Matheus lá, porque ele Sim. tem o sinal. Mateus. E é legal saber, da então, programação. É legal que tem que é uma questão afetiva, então, né? Quem deu o sinal, se trocar, ele vai falar, perdeu o pai. Eu lembro o dia ainda, viu? Sim, eu lembro, o meu antigo sinal era assim, mas daí tinha outra pessoa aqui na região que tinha esse mesmo sinal, aí eu tive que mudar, e eu lembro que a surda, que quando eu falei, vai precisar mudar, aí a surda ficou com uma carinha assim, de, vai precisar mudar, ele pensa, ele vê, os surdos fazem com o maior carinho, geralmente eles veem uma característica sua, e eles vão e dão um sinal, alguma coisa que eles repararam. O meu era assim por causa da minha covinha, minha craterinha, né? Então é uma coisa assim única sua, né? Pra mudar é muito, realmente. Até a gente se apega ao sinal. Eu não sei quem deu o meu sinal. Eu não me lembro. Eu vi algumas reuniões e aí alguém falou que o meu era tipo P, né? Assim por causa das entradas. Mas eu achei que tipo fosse uma coisa, falou ali pro momento. Então tá sendo muito esclarecedor isso, porque importante. Eu achei que tipo assim, e aí agora? Eu vou chegar lá e vou falar, meu sinal é assim, eu não sei, né? Então, e também outra coisa, quando estão aprendendo língua de sinais, eu também pensava, vou começar a aprender língua de sinais, vou fazer o meu sinal do jeito que eu quero. Só surdos que dão sinais, tá, gente? Não vai achar que, eu vou fazer o meu sinal do jeito que eu quiser. Só surdos? É a primeira coisa que eles perguntam. Pode falar. Primeiro eles perguntam se você já tem, para depois... Sim. Legal. Eles já chegam perguntando, tem sinal? Se você não tem, ele fala, sou o pai da vítima. Então sou eu que vou inventar. E se perguntar, você já tem? Eu falei, eu tenho, mas não sei quem deu. Ele falou, então fui eu. Eu que dou. E é engraçado que é isso mesmo, que geralmente a gente chega assim pros surdos e daí, por exemplo, se a gente tá com um ouvinte que sabe língua de sinais, aí já chama um surdo lá pra inventar assim o sinal. Já chega, chama lá. Chama o surdo. Aí chega o surdo, ele fica olhando pra você assim, ele procura em você alguma coisa e aí ele dá o sinal. E geralmente ele pergunta algo que você sempre faz. Que nem o sinal da minha mãe é esse daqui. Porque ela sempre tá, ou ela tá com o cabelo preso, ou ela tá com o cabelo assim atrás da orelha. Então o sinal dele é esse. E eles perguntam, você tá sempre com isso? Ou eu que nem o meu cabelo? Agora eu deixei crescer um pouco, mas eu já vou cortar também, já vou cortar. Você falou, eu lembro que você fazia sempre assim. Sim, assim. Então, o sinal dela, eles perguntam, é algo que você sempre faz? Porque é a sua característica, o seu sinal. Tipo uma mania, né? Cada um tem cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, eu tenho uma mania, o tempo inteiro você vai ver, eu faço assim, assim. Imagina o sinal dele assim. Não, brincadeira, não posso dar sinal, não vou dar pitaco, mas... óculos,
Mas o surdo mas é percebe. isso, ele percebe esses... Vê o seu jeito, ele pergunta, você sempre faz? É uma Caramba. característica sua. Abriu tua mente hoje aqui, esse podcast? Olha só, eu nem imaginava que a gente ia falar de tanto detalhe. Olha, eu fiz de novo aqui, você viu, né? Eu não imaginei que a gente ia falar de tanto detalhe, porque é um negócio surreal. E assim, nós não atingimos nem as beiradas do assunto, Com certeza né? não. É uma coisa tão complexa, né? Exatamente. Então, esse é um episódio que eu tenho certeza que vai dar pano pra manga. É o termo que eu uso aqui. Como é que fala vai dar pano pra manga? Tem um sinal pra isso? Depende, o sentido... O sentido vai dar pano pra manga é tipo, vai dar o que falar. Sim. Muita gente vai falar e a gente vai ter que gravar o segundo episódio. Agora você entendeu a linha de raciocínio? Sim. Se a gente for gravar o segundo episódio, aí se prepare que vai ser pancadaria. Nós vamos falar aqui, vamos ensinar o sinal, vamos Com certeza. Vamos fazer um negócio bem, bem bacana. Eu gostei demais. Eu tenho o hábito. Eu também amei. Eu tenho o hábito de, antes de terminar, né? Por trás do profissional, a gente falou aqui com a profissional da educação, mas falamos também com a Luana, que desenvolveu um amor pelos surdos, desenvolveu amor por Libras, né? E eu sempre gosto de falar algumas palavras e entender assim, o que vem na tua mente, a primeira coisa que vier na sua mente quando eu falar, que são palavras que eu pensei, tá? Então vai dar uns gaps aqui, eu vou demorar um pouquinho para pensar, mas são palavras que a gente falou ao longo do trajeto aqui. Pode falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Professor. Um profissional que tem que fazer muita coisa, viu? Um profissional muito abnegado. Profissional muito abnegado. Tradutor. É uma pessoa que cria conexões entre as pessoas. Mas Quer falar uma palavra também aí? Você tá interagindo aí hoje, aí fica à vontade. Vamos lá então, Libras. Olha, é uma língua incrível, muito expressiva, que mais gente deveria conhecer. Acessibilidade. Essencial, não só para o grupo dos surdos, mas também existem pessoas cegas, existem pessoas deficientes, é algo que com certeza deveria existir em todo lugar. Para você, o que significa amor? Com certeza é esse sentimento que move a gente a fazer alguma coisa, mesmo que não seria algo pensando no nosso benefício, assim, não seria algo prático pra gente. Mas é algo que quando a gente desenvolve, faz a gente buscar, né? Não por dinheiro, não por coisa assim, mas por a gente realmente criar esse vínculo com alguém, com uma causa. Então, realmente é um sentimento muito forte que ajuda a gente a fazer as coisas por abnegação mesmo. Não deixa eu falar, que eu falo muito. Pega esse código aí, pega esse código forte, hein? Vai lá, fala uma. Família dos surdos. Com certeza a gente se sente numa família. Quando você começa a ter contato com a comunidade surda, você se sente uma família mesmo. Porque muitas vezes eles são muito excluídos. As pessoas, no geral, como eu falei, eles veem o surdo e saem correndo. Pensa assim, não sei falar, é um surdo, não sei como fala. Aí já fica assim, né? Não sei, já se prende no não sei. Quando a gente começa a entrar em contato com a comunidade surda, a gente se sente muito acolhido. Que nem irmão, mas eles fazem zoação, fazem piadinha, inventam coisa com seu sinal. Eu tenho o costume de ficar com a manga assim, aí eu tenho um surdo que fala zoando que o meu sinal vai mudar pra esse aqui, o L aqui, porque eu fico com a manga assim. E você se sente uma família mesmo, amado, com as piadinhas, mas faz parte. Entendi. O surdo mesmo. O surdo, com certeza, é uma pessoa como todas as outras e ele devia ser tratado com o mesmo respeito, com as mesmas oportunidades, com o mesmo amor e carinho. Seria muito bom se as pessoas se interessassem mais por eles como uma pessoa mesmo, e não como um título, surdo. A pessoa prende eles num título, surdo. Uhum. Eu vou te perguntar isso porque, para mim, quando eu penso no surdo, a imagem que vem à minha cabeça é alegria, né? Então eu vou te perguntar sobre alegria. O que é alegria para você? Eu acho que é esse sentimento bom que vem na gente sempre que, principalmente quando a gente faz alguma coisa boa, né? E com os surdos a gente sente muito isso porque eles ensinam muita gente. Eu, principalmente como professora, pensava, né? Eu vou ensinar um surdo aqui inglês e eu que aprendi. Então, estar com surdos é muita alegria, de verdade. As coisas que eles falam, o jeito deles, a poder ajudar eles, com certeza, dá muita alegria, esse sentimento bom, assim. Sua mãe. Ela foi a responsável por a gente estar na língua de sinais, gente. Ela que deu a iniciativa, ela falou, vamos aprender a língua de sinais?
Mas ela é maravilhosa, ela sempre me apoiou muito, então eu agradeço ela. Sem ela, não estaria aqui. Vai chorar, hein? Vai chorar. Como é que é o sinal de chorar? Chorar. Ah, entendi. Ou dependendo, se for um choro muito choro, assim. Chorando E mesmo. assim, o pessoal vai... Pode ser choro também, ser assim. mas geralmente a gente vê assim mesmo, das lágrimas correndo, choro. E por fim, deixei por último porque é mais impactante, não porque é menos importante. Deus. Com certeza é importante, porque se a gente for ver, o próprio Deus escreveu na Bíblia pra gente amar o próximo, né? E eu acho que se a gente seguisse isso, com certeza a gente ia ter mais respeito, mais amor. E com certeza é Ele que dá pra gente essas qualidades, assim, da gente querer fazer coisas por outros. Então a coisa realmente é a coisa mais importante pra mim. Parabéns. Obrigada. Olha, agora posso dizer efetivamente, assim, né? Como é que a gente... Palmas em língua de sinais. Palmas, todos aqui nos palmas. Agora eu posso dizer oficialmente, aqueles que já passaram por aqui entendam, né? Quando eu digo isso, não é comparando, eu não estou comparando pessoas, nem habilidades que cada uma tenha, mas assim, eu digo que assim, de tocar, porque aqui também conduzir, a pessoa fica preocupada aí, o que ele vai perguntar? Será que vai me pôr numa saia justa? Mas eu também fico muito preocupado em não fazer perguntas constrangedoras, em fazer perguntas inteligentes, né? Eu sempre acho que as pessoas que vêm aqui são muito mais inteligentes e interessantes do que eu. Então é uma baita de uma responsabilidade também para quem está aqui desse lado de cá. Então a minha pergunta, a minha questão aqui que eu vou colocar aqui para o pessoal, entenda que não é um comparativo, mas assim, disparado para mim, foi um dos melhores episódios. Foi um episódio para mim tocante de verdade. Já conversei com médico, com pessoas da prefeitura, do turismo, da arte, da música. Já conversei com muita gente aqui. Host tá aí, são 44 pessoas, né? 44. Que já passaram para cá. 44 como é? 44. Fica parecendo que a gente tá mexendo assim. 44 pessoas que passaram por aqui, cada uma assim brilhante. Mas esse foi um episódio que tocou o meu coração, porque a gente está falando sobre ser humano. Sim, pessoas, comunidade. A gente está falando de pessoas, comunidade, inclusão, acessibilidade, respeito, carinho, oportunidade. A gente falou de tudo isso concatenado dentro da Libras, língua de sinais, que agora língua brasileira de sinais. Então não confunda linguagem, tá? É língua brasileira de sinais. E fica aqui o convite para você entrar em contato com a Luana, se você quer ser professor, se quer aprender idioma, se quer, enfim, entre em contato com ela, saiba mais aí para você trocar uma ideia. Eu tenho certeza que da onde saíram essas informações, tem muito mais informações interessantes aí pra você. Foi legal? Você curtiu? Eu amei, gente, olha, muito obrigada de vocês estarem vendo esse episódio, é algo muito importante, porque como a gente falou aqui, a gente tá falando de pessoas, né? São pessoas que têm pouca oportunidade, então como o Pedro falou, se tocou o seu coração, por favor, tem surdos incríveis, brilhantes, que aprendem, que são, olha, não tem nem palavras para descrever, porque são tão interessantes, de uma cultura tão diferente, mas que se tivessem a oportunidade, com certeza estariam bem mais longe, voando bem alto. Então, se tocou o seu coração, por favor, eu tenho certeza que tem algum surdo por aí. Como a gente falou, 10 milhões de pessoas. Você provavelmente já esbarrou com um surdo ou vai esbarrar. Então, com certeza, vai ser muito importante, tanto para eles quanto para mim também, porque são meus amigos, são minha família também. Então, se for possível, por favor, olhem com carinho para os surdos. Com certeza. Ufa! Olha, é emocionante, empolgante, foi muito legal. É muito legal conversar, agora é o meu olhar de agradecimento para você. É muito legal conversar com pessoas que amam o que fazem. A conversa, se a gente deixar, fica 3-4 horas e vai embora. A gente sabe que a atenção das pessoas hoje, ela é muito reduzida, então a gente acaba reduzindo o episódio. Tem muita coisa que eu queria te perguntar, mas é legal a gente deixar para um segundo momento. Eu super aceito. Entendeu? Então nós vamos voltar a falar isso, inclusive... quando voltar aqui para falar, talvez tenha novidades para você com relação a esse cenário aí. Teve muita coisa que você falou aqui que minha cabeça ficou fervendo enquanto empreendedor e eu vou acionar os meus pares para que a gente faça algumas coisas aí para ajudar nesse sentido, tá bom? Mas de qualquer forma, foi muito legal, obrigado mesmo. Ó, palmas e palmas e palmas aqui. Obrigada aí a todos. Eu vou, de alguma maneira, eu vou falar agora uma frase aqui e eu queria que você traduzisse nessa câmera aí para os surdos, né?
saibam que a gente ama muito vocês e que vocês são pessoas muito especiais para Deus e com certeza pessoas iluminadas como a Luana e vários outros que vão dar oportunidades, vão fazer vocês sentirem menos dores nesses dias em que a gente vive. Amamos muito vocês. Uhul! Terminamos com chave de ouro. Obrigado pela tradução aí Eu que agradeço, um prazer. do episódio. Aqui falando pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Assiste, se você tá ouvindo no Spotify, cara, assista no YouTube pra você ver as reações, os sinais que o vídeo é muito mais acolhedor. Ainda mais depois desse episódio, assista em vídeo pra você ver que maravilha foi ele. E eu agradeço mais uma vez todos vocês terem ficado até aqui. Esse foi o 44º episódio, Pedro Souza aqui falando. Como eu mencionei aqui, as pessoas que vêm aqui são excepcionais, muito mais interessantes do que eu. Se eu falei demais e deixei a pessoa falar de menos, peço perdão a vocês aí, desculpa. Estou tentando melhorar a cada episódio, ser um entrevistador melhor, mais bacana. Então dê feedbacks também pra gente aí nas redes sociais, que a gente com certeza tá aberto a aprender, como eu aprendi muito aqui hoje nesse episódio, tá bom? Obrigado mais uma vez, Obrigada. Luana. Obrigado ao host. Obrigado a Mames aí que saiu aqui do ambiente aqui, teve uma tosse repentina, não tem problema. A gente depois cumprimenta ela. Obrigado aí pela pergunta. Cara, as perguntas foram tops. Parabéns aí. Diogão que tá aqui auxiliando a gente nas câmeras. E obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. A gente se encontra no 45º episódio do Bicast na semana que vem. Aguardo todos vocês. Lembrando que é mais uma mulher, hein? Mais uma mulher entrevistada, hein? Caramba, é só mulher que a gente tá entrevistando nesses últimos tempos, né? Vai acabar outubro, mas a gente vai continuar com mulheres aí por vários episódios ainda. Grande abraço, valeu!